Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, parte 37. Capítulo 279. Reunião de preparação para a guerra. Dentro do escritório do castelo, a lareira crepitava suavemente, lançando um brilho avermelhado em um canto da parede de pedra. Lá fora, pela janela, as ruas estavam limpas após a neve e os moradores, metodicamente, retiravam a neve com paz e arrumavam tudo, mantendo a ordem perfeita. Graças a preparativos minuciosos, este inverno foi excepcionalmente tranquilo, praticamente sem incidentes graves. Louis terminou de analisar o último relatório na mesa comprida e soltou um longo suspiro de alívio. Durante o inverno, ele geralmente ficava em seu escritório trabalhando e não saía mais para fazer inspeções. Isso não se devia apenas à sua preguiça, também porque ele sabia que a base que havia construído era forte o suficiente para suportar um inverno tranquilo. Nesse instante, a porta foi aberta delicadamente. Sif entrou envolta num grosso manto de lã, com um sorriso nos olhos. Quer ir ver a estufa? Cultivamos algo muito em comum. Ela sorriu misteriosamente, com um toque de brincadeira na voz. Louis ficou momentaneamente atônito, já tendo algumas suspeitas em mente. Mas ele fingiu ignorância, fechando o livro delicadamente, embora o sorriso em seus lábios fosse impossível de conter. Muito bem, o trabalho está feito agora. Então será uma boa maneira de relaxar. Dentro da estufa, um leve aroma de menta e terra impregnava o ar, e um calor os envolvia. Este era um jardim de flores que Emily havia reformado pessoalmente para cultivar flores em ambientes internos. Flores e plantas estavam dispostas artisticamente, e trepadeiras cresciam ao longo da estrutura, tornando seu próprio pequeno mundo. Emily estava em frente a um suporte de flores, segurando um pequeno buquê embrulhado em flanela. Ela parecia estranhamente nervosa, com os lábios levemente franzidos, como se esperasse uma reação adequada. Assim que Louis entrou, fez-se de desentendido. Qual é o problema? Vocês realmente inventaram algum tipo novo de flor? Sif deu uma risadinha, afastando um vaso de planta. Abra e veja você mesmo. Louis pegou o pacote, com os olhos demonstrando uma confusão cooperativa. Ao desembrulhar cuidadosamente o presente, ele viu um lenço de bebê bordado, um par de botas macias de flanela e um bilhete escrito à mão. O papel mostrava silhuetas de uma família de 4 pessoas, com um pequeno ponto de interrogação desenhado na cabeça do bebê no meio. A voz de Emily era suave como o zumbido de um mosquito, mas seus olhos brilhavam com uma luz delicada. Vamos ter um bebê. Ele conhecia essa profecia há muito tempo, mas ouvir Emily dizê-la pessoalmente ainda fazia seu coração disparar. Um segundo depois, Louis pegou Emily no colo e a girou no ar dentro da estufa, como um jovem triunfante retornando da batalha. O que você disse? Repita. O rosto de Emily estava vermelho como uma maçã madura. É verdade, estou grávida. Ele estava tão empolgado que quase não conseguia falar. Nós, vocês. Isso é bom demais, bom demais. Depois de a colocar no chão, Louis continuou com as mãos acariciando delicadamente a barriga dela, com os olhos vermelhos. Sif ficou parada inicialmente querendo provocá-los, mas seu olhar encontrou os olhos avermelhados dele e seu sorriso congelou. Louis a puxou repentinamente para um abraço apertado, envolvendo os dois em seguida. A luz do sol penetrava a cúpula de vidro da estufa, incidindo sobre seus 3 ombros. Para além do inverno rigoroso, a primavera começara a desabrochar silenciosamente. Louis não divulgou a notícia sobre a criança. Ele informou apenas 3 pessoas. As 2 primeiras foram o Duque Edmundo e o Duque Calvino. O objetivo principal era informar-lhes que a linhagem familiar havia sido ampliada e ver se ele conseguiria algumas moedas de ouro com isso. E o terceiro a saber foi Bradley, o velho mordomo, para que pudesse tomar as providências necessárias para os assuntos relacionados. Louis sabia melhor do que ninguém que por trás dessa alegria se escondia uma responsabilidade ainda maior. Ele não era mais apenas um governante, um guerreiro, mas um pai. Existia, enfim, algo neste mundo que ele precisava proteger até o fim. No entanto, à medida que o sistema diário de inteligência era atualizado continuamente, a situação no norte tornava-se mais clara e mais preocupante. Ele resumiu e categorizou as informações das últimas semanas, finalmente reunindo as peças do perfil de uma figura-chave. Titus Chama Congelada. Antigo líder da tribo Chama Congelada, ele ascendeu ao poder por meio de um golpe sangrento, integrando à força as tribos bárbaras Machado Esmagado, Rocha Vermelha, Presa Ardente e Chifre Negro. Ele já havia formado a Legião da Chama Gélida, com uma estimativa conservadora de 3 a 4 dezenas de milhares de soldados. A estrutura das tropas era fanática e extremamente unificada com um estilo militar rígido, possuindo uma vontade de combate extremamente elevada e um forte apelo emocional. Essa integração eficiente e os legionários bárbaros com habilidades de alienação eram algo sem precedentes. Além disso, suspeitava-se que ele tivesse adquirido um poder psíquico desconhecido, o Jardim da Videira da Dor Ardente, que poderia influenciar o estado mental de seus subordinados. Ainda havia pouca informação disponível, e o que se podia deduzir era a partir de múltiplos relatórios de inteligência. Parecia ser uma estrutura ecológica alimentada pela emoção, disseminando-se através da raiva e corroendo gradualmente as mentes e crenças dos seres vivos. Controlar emoções, infectar feras mutantes, comandar gigantes de gelo. Quanto mais Louis lia, mais fria se tornava sua expressão. Entre a primavera e o verão, uma guerra em grande escala era inevitável. Talvez Titus atacasse diretamente das planícies geladas em direção aos territórios controlados pelo Império, destruindo a ordem remanescente no Reino do Norte. Independentemente disso, o território da Maré Vermelha teve que se defender. Na sala de guerra com paredes de pedra, um braseiro exalava o aroma de resina de pinheiro e óleo de lobo, e a luz de velas projetava sombras bruxuleantes.
Em uma longa mesa coberta com pergaminho, Luiz usava uma pena para traçar um mapa rudimentar. Eles estão se agitando. Ele endireitou-se falando baixo, enquanto observava os comandantes e adjuntos da legião do território da Maré Vermelha que estavam de pé em ambos os lados. A maioria das tribos da Chama Gélida do Norte completou a integração. Machado esmagado, rocha vermelha, dente flamejante e chifre negro, todas foram incorporadas. De acordo com estimativas de inteligência, a legião da Chama Gélida já possui mais de 40.000 soldados. Nesse momento, ele largou a pena e pressionou com força a borda norte do mapa. Isto não pode ser um ataque bárbaro comum, disse ele, olhando lentamente para todos. É guerra, uma guerra planejada há muito tempo e em grande escala. Um silêncio se espalhou pela sala. Eles finalmente tinham desfrutado de um bom ano, mas a guerra estava chegando novamente em breve. Você quer dizer? Lambert franziu a testa. Eles estão indo para o sul? E é muito provável que seja lançado assim que a neve da primavera derreter no ano que vem. Louis assentiu. Não temos muito tempo. Ele apontou para os registros de inteligência próximos. As páginas mostravam setas grosseiras desenhadas com tinta preta grossa, indicando possíveis rotas de ataque bárbaro. Louis fez uma pausa com um olhar penetrante. Segundo informações de inteligência, eles adquiriram algum tipo de habilidade que pode desencadear raiva, fúria e até mesmo controlar gigantes de gelo. Gigantes de gelo? Lambert repetiu suavemente, as rugas em seu rosto parecendo mais profundas do que antes. Exatamente, respondeu Louis. O que precisamos fazer, disse ele, agitando a pena e traçando a linha de defesa do posto avançado no Reino do Norte, é mantê-los afastados, impedir seu primeiro impacto e não deixar que entremos em colapso. A multidão estava em silêncio, e enquanto a luz da fogueira tremeluzia, o ar parecia ficar pesado. Sugiro ampliar as linhas de reconhecimento com lobos e batedores escondidos. Heller, o comandante da Legião do Norte, foi o primeiro a falar, batendo os nós dos dedos na mesa. O alcance do reconhecimento precisa ser expandido. A linha de árvores ao norte, o cânion talhado pelo vento, nenhum ponto pode ser perdido. Eu defendo a instalação de 3 linhas de barreiras corta-fogo e cavalos de frisa com antecedência. Hecha, a vice-comandante da Legião Ocidental, concordou imediatamente. Especialmente ao redor do Passo da Primavera Congelada. Se indivíduos infectados conseguirem romper por ali, toda a linha de suprimentos ficará tão frágil quanto o papel. Louis acenou levemente com a cabeça, e o responsável pelos registros anotou suas palavras em um pergaminho. E Cordilheira das Folhas Vermelhas. Tur, o oficial tático da Legião do Sul, levantou-se com um leve tom de ansiedade quase imperceptível. Inicialmente instalamos apenas postos avançados ali, mas se o inimigo enviar gigantes da fúria, mesmo que apenas um, ele poderá destruir a torre de vigia naquele penhasco. Sugiro implantar pelo menos 2 torres de balista com bombas mágicas, equipadas com bombas mágicas de alto ângulo. Cordilheira das Folhas Vermelhas fica muito longe, a linha de suprimentos é muito longa, retrucou Ver, o vice-comandante da Legião Leste. A produção de bombas mágicas já está apertada. Desviar mais para lá só vai esgotar as reservas da cidade principal. Tur foi inflexível. Se não tivermos nem mesmo uma dissuasão inicial, quantas pessoas mais morrerão quando os combates começarem? Ver bufou, mas não disse mais nada, baixando a cabeça para encarar o mapa com as sobrancelhas franzidas. No sudoeste, recomendo o uso de bombas de choque psíquico. Ranger, o capitão da vanguarda do Exército do Norte, falou de repente, num tom mais pesado do que sua habitual leveza brincalhona. As entidades infectadas se reunirão rapidamente ao se aproximarem daquela área. Precisamos perturbar seu núcleo emocional. Mesmo algumas dezenas de segundos de caos podem nos dar tempo para respirar. Todos deram suas sugestões, mas elas eram desconexas e careciam de sistema ou ordem. Anotei a opinião de todos. O responsável pelos registros curvou-se, organizando as páginas de pergaminho rabiscadas às pressas, com o pulso doendo, mas não ousou parar. O olhar de Louis percorreu todos a mesa, sua voz tornando-se baixa e poderosa. As sugestões de todos são boas. Agora, deixe-me falar sobre o meu próprio destacamento. Um silêncio repentino tomou conta da sala. Hecha dobrou o mapa entreaberto e endireitou-se na cadeira. Heller acariciou o queixo e permaneceu em silêncio. Lambert afastou a taça de vinho com a pena dentro e assentiu levemente. A luz da lareira iluminava o perfil de Louis, destacando seu olhar firme. Ele se levantou, a ponta do dedo traçando levemente a fronteira do Reino do Norte, e então pressionou com força uma encruzilhada marcada com um símbolo vermelho escuro no mapa. Na cidade da Maré Vermelha, a 100 milhas de distância, nenhum gigante de gelo se aproximará. Ele trocou de mão, espalhando um esboço simplificado da distribuição de tropas sobre a mesa, circulando os pontos um a um com um lápis de carvão. Desta vez, vamos construir uma zona de interceptação de 3 linhas. Seu passo era lento, mas seus olhos eram afiados como facas. Primeiro, a linha de defesa externa. Ele apontou levemente com o dedo indicador na direção noroeste. Concentre-se em implantar campos minados de bomba mágica combinados com cavalos de frisa dobráveis e barreiras corta-fogo. Garanta que o primeiro ataque do inimigo encontre o máximo de confusão e baixas. Em segundo lugar, o círculo do meio. Ele pegou uma pequena bandeira da mesa e a fincou atrás da linha de defesa. Torres de besteiros pesados e patrulhas de cavalaria com flechas de bomba mágica serão responsáveis por suprimir gigantes de gelo e feras mutantes, priorizando sua eliminação.
Terceiro, o círculo interno, que é nossa linha de defesa final. Ele pronunciou cada palavra distintamente. Plataformas de bestas de aço. Formações de ganchos e disparos coordenados de flechas de bomba mágica em múltiplos pontos formarão uma zona de contenção de poder de fogo semelhante a uma rede. Quaisquer legiões de bestas mutantes que conseguirem romper essa barreira serão aniquiladas aqui. Ele falava devagar, como se estivesse desvendando um enigma simples, mas a cada palavra, os corações dos presentes se acalmavam. Nossa maior carta na manga continua sendo a bomba mágica. Louis olhou para eles. Os tipos de bombas precisam ser otimizados. Não me importo se são bombas de fogo, bombas congelantes, bombas de choque ou até mesmo bombas de veneno. Usem todas elas. Enquanto falava, seus dedos se moviam, deslocando uma fileira de pequenos marcadores de madeira, amarrados com corda de cânhamo, em direção aos desfiladeiros e vales fluviais na extremidade norte do mapa. Equipes especiais também iniciarão o pré-desdobramento. A equipe Uivo Gelado fará uma emboscada na passagem da Cordilheira Nevada, interrompendo o ritmo ofensivo do inimigo e priorizando a decapitação de seus líderes. A equipe Sopro Ardente, em grupos de 3, será responsável por patrulhar a linha de fogo, garantindo que não haja omissões entre as zonas de defesa. Se conseguirmos conter o fogo, conseguiremos selá-lo. A equipe Gelo Vermelho será reequipada com munição pesada. Um único golpe, e eles devem quebrar a espinha dorsal do inimigo. Ele fez uma pausa, soltou um longo suspiro e finalmente recostou-se na cadeira, olhando para o mapa e em seguida, erguendo lentamente os olhos. Não estamos travando uma guerra de desgaste, disse ele. Estamos lutando por um golpe decisivo, não permitindo que o inimigo ultrapasse nossa linha de chegada nem por um único passo. Ninguém falou nada na sala. Houve silêncio, mas não um silêncio pesado. Era como a última resistência solene diante dos tambores de guerra. Os vários comandantes da legião, cujas expressões antes eram tensas, agora exibiam um senso de propósito mais claro em seus rostos. Heller suspirou suavemente, um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Resha bateu levemente as unhas, pensativa. Então, o que estamos esperando? Lambert murmurou. Esta batalha vamos lutar de tal forma que eles nem se atrevam a olhar para o sul da próxima vez. Todos olhavam em silêncio para o mapa densamente marcado, com suas linhas e contornos de defesa fortemente desenhados à tinta. Seus olhos já não hesitavam, pois seu grande senhor já havia providenciado tudo. Dentro da sala de guerra, a luz de velas tremeluzia, iluminando os contornos sérios ou determinados de cada rosto. O secretário guardou a última página de anotações, assentindo silenciosamente com a cabeça, indicando que havia registrado tudo. No instante em que a ponta da caneta desceu, senti como se fosse o ponto final daquela reunião. Assim, a guerra de fronteira do território da Maré Vermelha foi tomando forma silenciosamente nesta sala de guerra iluminada a óleo. Muito bem, Louis guardou o apontador com a voz tão firme e poderosa como sempre. Esta reunião está encerrada. Seu olhar percorreu cada comandante de legião, seu tom suavizando-se ligeiramente, mas sem perder a firmeza. Lembrem-se de tudo o que acabei de dizer. De agora em diante, os campos de batalha são de vocês. Todos responderam em uníssono. Entendido. Então eles se levantaram e, um a um, prestaram-lhe uma solene saudação de cavaleiro, expressando sua lealdade. À luz da lareira, figuras vestidas com armaduras de couro e grossos mantos saíram sucessivamente da sala de guerra, empurrando a porta. Um vento frio carregado de neve invadiu o local, mas ninguém se abalou. Seus passos se afastaram, e a grossa porta de madeira se fechou lentamente ao vento frio, deixando a sala de guerra em silêncio. Apenas Bradley e Louis permaneceram junto à longa mesa. O velho mordomo fez uma leve reverência, serviu uma taça de vinho morno e falou suavemente. Meu senhor, o Festival da Primavera ainda será realizado como de costume este ano? Louis fez uma pausa, com o olhar fixo no mapa sobre a mesa. Depois de um instante, assentiu levemente. Sim, precisa ser. As pessoas têm trabalhado tanto. Precisam de um festival para recuperar o fôlego. Também é hora de todos se reunirem novamente e fortalecerem o moral. Bradley esboçou um sorriso de alívio e acenou com a cabeça respeitosamente. Então farei os preparativos de acordo com seus desejos. Dito isso, ele deu um passo para trás e fechou a porta silenciosamente. A luz da fogueira ainda ardia, iluminando o perfil silencioso de Louis enquanto ele estava sentado, como se contemplasse a crise iminente além da neve e do vento distantes. Capítulo 280. O Festival da Primavera de Vaio. Vaio estava diante de um espelho de bronze, ajustando a gola da camisa de forma incomum para ele. Hoje ele não estava usando sua habitual armadura de cavaleiro branco prateada, mas sim uma de suas poucas roupas civis. Calças cinza azuladas, botas de couro pretas com fivelas prateadas e uma capa escura drapeada sobre os ombros. Ele parecia espirituoso e, como diria sua mãe, vestia-se como um nobre imprestável do sul. Aos 15 anos, ele já era o cavaleiro de elite de alto escalão mais jovem do território da Maré Vermelha, servindo como guarda pessoal de Lord Louis por 3 anos. Essa posição lhe conferia considerável influência entre as várias legiões, contudo, na noite passada, pela primeira vez, ele pediu um dia de folga a Lord Louis. Ele gaguejou vagamente, e Lord Louis apenas esboçou um sorriso ambíguo antes de aprová-lo diretamente. À porta, sua mãe, com uma cesta nas costas, vestia um manto enquanto lhe dava instruções. Vou à piscicultura ajudar a limpar os peixes hoje, então não voltarei para preparar o almoço. Você terá que se virar sozinho. Vaio assentiu freneticamente com a cabeça. Entendi. Assim que ele saiu pela porta, a voz irritante e familiar dela veio de trás dele. Você tem 15 anos? Como ainda pode ser tão inquieto? Vaio fingiu não ouvir, acelerou o passo e correu em direção ao mercado nos arredores do bairro dos Artesãos. Hoje foi o Festival da Primavera, o festival de primavera mais animado do território da Maré Vermelha e uma das poucas celebrações abrangentes do ano. Ainda que fosse manhã, o local já fervilhava de gente.
Panos vermelhos e fitas coloridas enfeitavam os pilares de madeira e as barracas, o ar estava impregnado com o aroma de costelas de boi assadas. Crianças brincavam em cataventos e uma atmosfera vibrante permeava tudo. E no movimentado mercado nos arredores do distrito industrial, Lilia já o esperava em frente a uma barraca. Ela era um ano mais velha que Vaiho e tornou-se cavaleira aprendiz ao mesmo tempo que ele. Agora, ela já era uma cavaleira formal de nível intermediário. Embora não possuísse o talento extraordinário de Vaiho, ela ainda era um dos maiores talentos da geração mais jovem no território da Maré Vermelha. Ao contrário de sua postura imponente no campo de treinamento, hoje ela vestia apenas um vestido longo cinza claro, com um cinto bem ajustado na cintura e o cabelo preso em um meio rabo de cavalo. Seus traços eram delicados e seu temperamento ainda mais radiante. Vaiho parou de repente sentiu-se um pouco sem jeito, gaguejando. Bom dia. Lilia olhou para ele e sorriu suavemente. Bom dia. Aquele sorriso pareceu dissipar o último vestígio de frio na brisa da primavera. O festival da primavera deste ano foi diferente. Devido à grande população no território da Maré Vermelha e às diversas áreas desempenhando suas respectivas funções, a cidade principal deixou de organizar festivais de forma uniforme. Em vez disso, eles simplesmente emitiram regulamentos básicos e delegaram o planejamento específico a várias comunidades, associações industriais e aldeias para que organizassem celebrações espontaneamente, o que aliviou a pressão logística e demonstrou a criatividade da população. E a área onde Vaiho e Lilia estavam localizados coincidia com a celebração organizada pela Guilda dos Artesãos do Distrito Industrial. Portanto, as barracas do festival aqui pareciam particularmente robustas. Todas as barracas eram feitas à mão por carpinteiros e ferreiros, robustas o suficiente para servirem como fortalezas temporárias. Fileiras de fornos alinhavam-se à beira da estrada, e vários homens fortes de torso nos suavam profusamente enquanto viravam costelas e peixes inteiros em grelhas de ferro. A luz do fogo e a fumaça da cozinha se entrelaçando para criar uma atmosfera festiva e vibrante. Havia também pessoas que haviam construído seus próprios jogos de arremesso de potes no estilo de trabuco, com os quais as crianças se divertiam muito. Cada detalhe exalava a engenhosidade e a robustez dos artesãos. Enquanto saboreava espetinhos de carne grelhada no carvão, Vaiho seguiu Lilia pela movimentada Rua dos Artesãos. O ar estava impregnado com o cheiro de serragem, graxa, ferro quente e carvão. Fornos em ambos os lados da rua rugiam, e martelos batiam em sucessão, como uma sinfonia metálica interminável. Fileiras de barracas estavam repletas de lâminas brilhantes em branco, lingotes de ferro lustrosos, ferramentas de formatos únicos e cristais que brilhavam levemente. E todo o distrito exalava uma atmosfera prática, porém romântica. Enquanto desfrutavam de seu passeio, uma comoção repentina irrompeu à frente. Uma grande multidão formou um círculo, irrompendo em vivas ininterruptas. O que está acontecendo? Perguntou Vaiho a um homem de meia idade que carregava uma panela de ferro ao lado enquanto ainda mastigava. Você não sabe. É a competição de forja de espadas. Eles têm apenas 3 horas para forjar no local, para ver quem consegue forjar uma espada mais rápido e melhor. O homem acrescentou misteriosamente. Ouvi dizer que foi o próprio Lord Luís quem teve a ideia. Vaiho ergueu uma sobrancelha, achando a ideia interessante de imediato. Afinal, qualquer coisa que Lord Louis inventasse certamente seria boa. O apresentador no palco era Mike, o presidente da Guilda de Artesãos da Maré Vermelha. Sua voz era imponente enquanto ele dava as instruções e explicava. 3 equipes, competição justa, materiais padronizados, habilidade acima de tudo. Faíscas voaram no palco, e parecia que a competição já durava algum tempo. A primeira equipe foi a oficina dos 3 irmãos, com clara divisão de trabalho, focada na dobragem de aço segmentado. Funcionavam como uma máquina de montagem de alta precisão, refinando ferro gus em lâminas para espadas em poucas dezenas de minutos. A segunda equipe era composta por um velho mestre de cabelos grisalhos e seu neto, com foco no antigo método de têmpera da lâmina. Seus movimentos eram firmes e elegantes, como se estivessem executando uma antiga peça musical. O fogo do carvão refletia em seus olhos concentrados, inspirando respeito. A terceira equipe foi a que mais chamou a atenção. A jovem ferreira Sai e sua mãe, uma velha e uma jovem, uma calma e uma impetuosa. As espadas que forjaram tinham formatos únicos e bordas irregulares, exalando um brilho intenso e arrancando suspiros de admiração. Vaiho e Lilia estavam no círculo externo da multidão, observando com grande interesse. Esse tipo de competição, sussurrou Lilia com uma risadinha, é ainda mais intensa do que a competição de equitação do nosso acampamento de cavaleiros. Vaiho assentiu com a cabeça enquanto mastigava seu espeto de carne, seus olhos nunca se desviando da forja, e seus ouvidos atentos aos comentários profissionais de Mike. Ele achava essas minúcias do trabalho artesanal fascinantes. Quando a forja entrou em sua fase final, Mike olhou casualmente para a multidão, então seus olhos brilharam de repente e ele gritou bem alto. Não é aquele o cavaleiro Vaiho, guarda pessoal de Lord Louis? Por que ele não está com Lord Louis hoje? Que tal vir ser o testador de espadas? Todos imediatamente olharam para ele, e inúmeros olhares curiosos se fixaram no rosto de Vaiho. Seu rosto corou instantaneamente, desejando poder encontrar um buraco para se esconder. Lilia cobriu a boca para abafar o riso e o empurrou. Continue. Vaiho gaguejou algumas desculpas, mas diante das risadas ao seu redor e do olhar encorajador de Lilia, ele finalmente cerrou os dentes e subiu ao palco. Eu só vou testar uma vez. Então, sob o olhar de todos, ele correu em direção às 3 espadas recém-forjadas, e o objeto de teste foi a carcaça de um javali transformada em um alvo de couro grosso.
A espada da oficina dos 3 irmãos era pesada e robusta, mas parecia um pouco sem fio ao cortar. A espada longa do velho mestre e seu discípulo, no entanto, era ágil e decisiva. Com um único golpe, a pele se rasgava e a carne era dilacerada, incrivelmente afiada. Quando chegou a vez da espada da jovem ferreira Sai, a plateia estava cheia de expectativa, mas no meio do corte, com um clique a lâmina se partiu repentinamente. Vapor subiu do local da quebra e Sai congelou, com os olhos marejados instantaneamente. Por um instante, todo o local ficou em silêncio, e a cena ficou um pouco constrangedora. Vai olhou para a espada quebrada, permanecendo imóvel por um momento sem saber o que fazer. Enquanto isso, Lilia, embaixo do palco, não conseguia parar de rir, curvando-se de tanto rir e tentando desesperadamente cobrir a boca. Finalmente, o presidente Mike anunciou os resultados da competição. O antigo método de têmpera de lâminas, praticado pelo velho mestre e seu discípulo, conquistou o primeiro lugar. Eles receberão um distintivo sanguir da Guilda dos Artesãos. Todo o local irrompeu em aplausos entusiasmados, e até mesmo Sai se obrigou a aplaudir e saudar o velho mestre. A competição terminou e Vai saltou levemente do palco, com as orelhas ainda ardendo. Ele voltou para o lado de Lilia, e ela piscou para ele dando uma risadinha. Você também estava muito bonito cortando o cabelo. Os dois trocaram um sorriso, viraram-se e deixaram a movimentada Rua dos Artesãos, dirigindo-se para a praça onde ocorreria a festa, não muito longe dali. No lado oeste da praça, enquanto os tambores e gongos soavam, a multidão aplaudia e fitas coloridas voavam ao vento. Aquela área estava incrivelmente animada, cercada por multidões, crianças gritando de alegria e adultos rindo juntos. Essa era uma das atrações mais populares do Festival da Primavera, a corrida de obstáculos para civis. O percurso consistia em pedras para atravessar lama, uma ponte de troncos rolantes, uma parede de cipó saltitante, uma travessia de corda e muito mais. A dificuldade não era baixa, testando tanto a força física quanto a habilidade. A maioria dos participantes eram crianças e jovens comuns da cidade da Maré Vermelha, mas também havia alguns jovens artesãos que tiraram seus aventais para competir. O ambiente era incrivelmente animado, com risos constantes. O menininho rechonchudo tinha acabado de pular na primeira pedra quando perdeu o equilíbrio e caiu imediatamente no lamaçal com um plop, ficando coberto de lama da cabeça aos pés, o que fez os espectadores caírem na gargalhada. Mas ele teimosamente subiu, pulou de novo, caiu de novo e cerrou os dentes para completar todo o percurso, ganhando uma salva de palmas. Lilia bateu palmas, rindo tanto que ficou curvada com lágrimas brilhando nos cantos dos olhos. Vai, o que estava ao lado dela, também não conseguiu conter o sorriso, com um brilho de entusiasmo surgindo em seus olhos. Essa competição é realmente interessante, murmurou ele. Nesse momento, o apresentador estava em uma plataforma elevada, segurando um megafone e provocando. Esse obstáculo não é algo que qualquer um possa superar. Há algum Lorde Cavaleiro que queira tentar? Por que não nos mostram, a nós, plebeus, sua habilidade de leveza? Uma explosão de risos irrompeu debaixo do palco. O anfitrião estava apenas brincando. Era sabido que aquele era um evento festivo para plebeus e, por regra, a participação de cavaleiros não era incentivada. Porque tal nível de dificuldade seria fácil demais para os cavaleiros, e também para manter a independência da festa dos plebeus. Mas Vai estava tão absorto naquele momento que não conseguiu resistir. Ele ergueu a mão, corando, e perguntou, posso tentar sem subir ao pódio? O anfitrião ficou estupefato, aparentemente sem esperar que um cavaleiro respondesse. Quando viu o rosto do jovem claramente, sua expressão imediatamente se tornou peculiar. Não seria este o cavaleiro de alto nível ao lado de Lord Louis? Isso não é. Deixa pra lá, deixa pra lá. O apresentador riu e acenou com a mão. Deixe-me registrar seu nome só desta vez como uma exceção. Pessoal, o que vocês acham, bem-vindos ou não? A multidão imediatamente aplaudiu. Bem-vindos. Que os cavaleiros rolem na lama também. Vai tirou o casaco, apertou os punhos da camisa e ficou na linha de partida. A cada respiração, a aura imponente do campo de treinamento se tornava insuportável. Ao som do tambor, ele saltou para a frente, seus saltos sobre as pedras sendo rápidos, precisos e estáveis. Ele voou sobre a ponte de troncos ondulante. Impulsionou-se na parede de cipós e deu uma cambalhota com o impulso. Todo o curso transcorreu de forma quase fluida e sem interrupções, sendo concluído de uma só vez. Em pouco mais de 10 segundos, o jovem aterrissou como uma andorinha, levantando poeira, sem quase nenhuma gota de lama sobre si. A multidão irrompeu em vivas. Não só as crianças aplaudiram e vibraram, como até os donos das barracas próximas assobiaram. Lilia não conseguiu conter o riso, com lágrimas quase escorrendo pelo rosto de tanto rir. Enquanto ria, de repente ouviu uma menininha ao seu lado puxando-lhe a manga baixinho, olhando para cima e perguntando, irmã, esse é o seu irmão? Lilia paralisou suas bochechas ficando instantaneamente vermelhas como uma maçã. Ela gaguejou por 2 segundos, depois finalmente balançou a cabeça suavemente, baixando a voz para responder. Ele não é meu irmão. Vai deu uma cambalhota e aterrissou na beira da pista de corrida, espalhando algumas manchas de lama, e caminhou em direção a Lilia com um olhar de satisfação prolongada. Ela ainda permanecia na extremidade da multidão, seu sorriso intacto, mas suas bochechas exibiam um rubor inegável. Por que seu rosto está tão vermelho? Vai se aproximou, inclinando a cabeça e perguntando suavemente. Lilia virou o rosto. Seu rosto também está vermelho. O jovem ficou imediatamente sem palavras, instintivamente tocando o próprio rosto. Estava realmente muito quente, provavelmente porque ele estava muito excitado naquele momento. Não é nada, vamos. Lilia quebrou o breve constrangimento, lembrando, o banquete de Lord Louis está prestes a começar, não podemos nos atrasar. Os dois caminhavam lado a lado, deixando para trás a movimentada Rua dos Artesãos e seguindo em direção ao castelo. Ao cair da noite, a praça principal da Maré Vermelha já fervilhava de atividade.
O festival atingiu seu ápice, e o banquete do povo estava brilhantemente iluminado. Centenas de mesas redondas foram cuidadosamente dispostas de acordo com os grupos de aldeias e distritos, com uma fogueira no centro de cada mesa, iluminando os rostos das pessoas sentadas ao redor, conversando e rindo. Carnes assando crepitavam, ensopados fervilhavam no vapor, e o aroma de pão sírio recém-assado se misturava com risos, cheiro de vinho e cantos, elevando-se pela noite. Entretanto, do lado de fora do castelo da Maré Vermelha, outro grande banquete começava silenciosamente. Sentados ali estavam os pilares da Sociedade da Maré Vermelha, comandantes de legião, representantes de artesãos de destaque, aqueles que contribuíram para as reformas e representantes dos cavaleiros. A identidade e o status foram temporariamente desconsiderados, sendo substituídos por uma ordenação baseada na contribuição. Não havia distinção entre anfitrião e convidado no banquete, o que permitia uma troca livre e brindes alegres. Isso personificava o espírito de a glória pertence aos construtores, defendido pela Maré Vermelha. Vaio havia trocado de roupa, vestindo novamente seu traje formal e solene, e entrou no banquete com a ordem dos cavaleiros com uma expressão calma. Ele era excepcionalmente jovem entre os presentes, mas ninguém questionou sua qualificação. O jovem sentou-se com firmeza e influenciado por Lord Louis, seu comportamento já demonstrava a postura de um grande general. Em outra mesa não muito distante, Lilia também estava sentada graciosamente, vestida com um elegante vestido de noite de cor sóbria, e seu olhar involuntariamente recaiu sobre Vaio. Seus olhares se encontraram, e ela ergueu delicadamente a xícara com um sorriso terno. Vaio ficou ligeiramente atônito, mas depois devolveu o brinde. A luz tênue em sua xícara cintilava, como se uma brisa primaveril tivesse passado por ali. No final da plataforma, no assento principal, Lord Louis estava sentado na posição mais importante, com sua expressão habitual. Ele não disse muito, apenas se levantou e ergueu sua taça depois que todos estavam sentados, fazendo um breve brinde. Mas o inverno passou. Foi o seu esforço, união e vigilância que trouxeram esta paz e tranquilidade. A primavera chegou e peço que continuem seus esforços neste ano. A glória da Maré Vermelha pertence a cada um de vocês. Todos ergueram seus copos em uníssono, e uma ovação estrondosa irrompeu. Emily e Sif, sentadas perto dali, também ergueram suas xícaras em comemoração, a luz do lampião iluminando seus rostos radiantes. Mas, naquele instante, o olhar de Lord Louis recaiu sobre um certo ponto no salão. Ele observou Vaio e Lilia, de mãos dadas e cochichando. A expressão do jovem era calma, os olhos da jovem exibiam um sorriso. Era um sorriso juvenil, uma visão serena. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, mas desapareceu num instante. Emily percebeu que o sorriso discreto dele escondia um peso. O que houve? Perguntou ela suavemente. Lord Louis segurava sua taça de vinho, acenando com a cabeça quase imperceptivelmente, sua voz como um sussurro na noite fria. Os bárbaros migraram para o sul. O banquete continuou animado como antes, fogueiras ardiam altas e as risadas não cessavam. Mas sob aquela noite quente de primavera, uma nova tempestade havia chegado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 281. Os bárbaros marcham para o sul. Na véspera do início da primavera, uma neve cinzenta caía como chuva sobre a região selvagem e desolada. Uma vasta planície além da linha de defesa de um cânion ao norte do Império. Nesse momento, nesse campo de neve desabitado, um exército feroz terminava silenciosamente sua reunião. Silhuetas escuras circulavam no céu. Essas não eram aves comuns, mas sim unidades de reconhecimento variantes infectadas, os corvos de penas de videira. Suas asas arrastavam filamentos enquanto circulavam silenciosamente no ar, a neve que caía sobre elas sendo instantaneamente sacudida, revelando penas cinza esbranquiçadas semelhantes a ossos. Do chão vinham estrondos surdos e pesados. Eram tambores de guerra rituais feitos com ossos de inimigos, seu som abafado, como a respiração ofegante de alguma fera selvagem. A cada batida de tambor, a enorme formação militar à frente avançava centímetro por centímetro, como uma forma de vida orgânica respirando lentamente. A disposição daquele exército era rígida e sinistra. Na linha de frente estavam as matilhas de animais escravizados, selvagens e violentos. Eles eram macacos escavadores de gelo mutantes, lobos de campos de gelo, javalis de campos de neve. Essas bestas demoníacas diferiam das comuns, sua pele era coberta por vinhas entrelaçadas, suas órbitas oculares brilhavam com fosforescência verde. Algumas tinham tubos vasculares de madeira incrustados nos ombros, outras tinham espinhos de vinha crescendo em seus membros, mas todas eram ferozes e insanas. No centro estava o maior contingente de soldados bárbaros mutantes. Esses guerreiros bárbaros não tinham mais forma humana, sua pele exposta estava coberta pelos padrões das vinhas da dor ardente, como se chamas queimassem sob sua pele. Eles empunhavam grandes machados e martelos enormes, suas pupilas vermelhas como sangue, seus braços anormalmente inchados. Uma fúria dentro deles aparentemente pronta para explodir a qualquer momento. Em ambos os flancos estavam posicionados centenas de gigantes de gelo. Cada um tinha mais de 4 metros de altura, com uma coroa de flores roxa escura esculpida na testa, simbolizando sua completa subjugação. Atrás deles estava o corpo de comando e sacerdócio, trajado com capas cinzentas. Eles permaneceram em silêncio atrás da formação de tambores, com cipós enrolados nos pulsos, murmurando encantamentos. E a imponente plataforma de guerra sacrificial, como um trono erguido do inferno, erguia-se majestosamente sobre o desolado campo de neve.
Foi construído com cipós empilhados e ossos brancos, assemelhando-se a um templo erguido com restos mortais de sacrifícios, ao mesmo tempo misterioso e sagrado. No ponto mais alto desse altar estava Titus. Ele vestia uma capa carmesim escura que lhe chegava aos tornozelos, ondulando ao vento como asas vermelho-sangue desdobradas na noite. Seus olhos eram de um vermelho profundo, sem pupilas visíveis, como se a própria videira da dor ardente residisse dentro deles, cintilando com uma luz peculiar. Sua mão direita estava nua, os ossos do pulso finos, e sob a pele, minúsculos filamentos se contorciam e rastejavam lentamente como parasitas. No entanto, ele parecia alheio, como se essas coisas já fizessem parte dele há muito tempo. A voz de Titus, inicialmente um murmúrio baixo, ecoou na neve. A partir desta noite, ele examinou lentamente os arredores, seu olhar penetrando a cortina de neve e a formação do exército, como se atravessasse o próprio território do Império. Que a fronteira norte do Império se torne o nosso jardim. Um silêncio se abateu sobre todo o campo, seguido pelo rugido de 10.000 soldados. Não era um grito militar uniforme, mas um rugido primal como de feras selvagens e ventos furiosos. Em meio a essa emoção fervorosa, o ritual da expedição começou lentamente. Um altar de videiras erguia-se no centro da formação, tecido com videiras entrelaçadas, cujo ápice era adornado com uma flor da ira, ainda não totalmente desabrochada. Suas pétalas vermelho-sangue estavam ligeiramente entreabertas, como se aguardassem algum catalisador carmesim. 3 lobos gigantes mutantes ajoelharam-se diante do altar, com os olhos vermelhos como sangue e a respiração ofegante. O sacerdote avançou, cortou-lhes abruptamente as gargantas, e colunas de sangue jorraram, seus uivos silenciosos transformando-se em suspiros. O sangue fresco escorreu pelo altar de videira, infiltrando-se nas raízes da flor da ira. Momentos depois, a flor da raiva desabrochou abruptamente. A flor inteira desabrochou lentamente em meio a pulsações violentas, seu núcleo liberando anéis de pulsos de luz vermelha, envolvendo toda a formação como uma batida de coração. Isso foi compartilhamento de raiva. Era um mecanismo de ressonância entre os infectados, um ritual para iniciar a sincronização emocional e a disseminação da fúria. Onde quer que a luz vermelha chegasse, o exército bárbaro entrava em frenesi. Os soldados bárbaros nas primeiras filas batiam violentamente no peito como se estivessem em chamas, alguns até sacando adagas curtas para apunhalar os próprios ombros, costas e braços, usando a dor intensa para inflamar seu estado de fúria, os rostos corados de sangue, os olhos cheios apenas de intenções assassinas. Atrás deles, animais escravizados rugiram ao escaparem de suas jaulas. Um urso do campo de neve ajoelhou-se sobre as patas dianteiras, rugindo para o céu em direção a Titus no altar, e então, de repente, ergueu-se, avançando estrondosamente em direção à linha de frente, com espinhos de videira arrastando-se atrás dele como chicotes. Os colossais gigantes de gelo também avançavam lentamente ao som dos tambores, cada passo sacudindo o chão, rachando o gelo e fazendo com que vinhas proliferassem descontroladamente. Não se tratava do envio de um exército, era um despertar aterrador do inferno. Titus estava de pé no topo do altar de videira, observando tudo em silêncio. Naquele momento, ele já não conseguia distinguir se estava consciente ou perdido. A aura da flor da ira já havia permeado seus ossos há muito tempo. Ele não conseguiu resistir, nem quis resistir. Enquanto isso lhe proporcionasse esse poder infinito, ele estava disposto a se entregar a ele. Ele fechou os olhos lentamente e, em seguida, saltou para baixo. Seu manto se desdobrou no ar como uma cortina de sangue pousando no ombro de um gigante de gelo. No vento e na neve, ele se ergueu como um rei, tornando-se o núcleo de todo o exército enfurecido. Os tambores de videira trovejaram, e estandartes de guerra se ergueram. Suas bandeiras vermelhas ostentando uma flor da ira invertida e padrões de coroas de videira entrelaçadas, vermelhas como o sangue do entardecer, tremulando ferozmente. Titus ergueu seu cajado, completamente envolto em vinhas da dor ardente, cuja ponta era uma flor da ira aberta como um olho malévolo. Ele bradou a ordem que fez estremecer toda a formação de batalha, que tremam de fúria. Imediatamente, os gigantes de gelo deram os primeiros passos, suas pernas semelhantes a vinhas esmagando o campo de gelo, rachaduras se espalhando como teias de aranha, o estrondo incessante. Logo atrás vinham as matilhas de animais escravizados em debandada, cada pisada fazendo a neve se agitar e os espinhos das trepadeiras perfurarem o solo, como se todo o campo de neve tivesse se transformado em um órgão carnudo de vinhas contorcendo-se para o sul. O céu foi ficando vermelho aos poucos, a neve continuou caindo e uma névoa vermelha subiu. Uma onda de sangue e fogo desceu do norte, como uma torrente furiosa de flores da ira. A cena foi se afastando lentamente, revelando a figura com o manto vermelho e preto, de pé sobre o ombro do gigante, com os olhos ardendo, banhada em neve como uma divindade. A partir desse momento, a fronteira norte do Império daria início à sua primavera mais sombria. Com a chegada da primavera, as bordas do campo de neve contínuo começaram a se soltar, o gelo e a neve derreteram e as montanhas revelaram suas estruturas rochosas manchadas. No fundo do vale, um riacho murmurante corria sobre um leito de pedras erodido pelo gelo e pela neve. De vez em quando, pedaços de gelo vindos de mais acima se quebravam e caíam, seus estilhaços ecoando de forma sinistra no cânion, como se sussurrassem uma premonição. Essa era a passagem vital que levava ao coração da fronteira norte do Império, o cânion da chama do vento. Ao longo do caminho do vale, foi construído um acampamento militar de grande escala, adaptado ao terreno. Torres de vigia erguiam-se imponentes, cavalos da frisa estavam meticulosamente dispostos, catapultas e balistas estavam devidamente distribuídas, e 5 fortalezas formavam uma linha defensiva completa, com uma fortaleza principal no centro e 2 torres altas em cada flanco, integradas às encostas das montanhas. Um exército regular de quase 10.000 homens, incluindo cerca de 3.000 cavaleiros formais, além de artesãos, arqueiros e equipes de transporte movidas a animais.
Ao que tudo indicava, essa deveria ter sido uma linha de defesa inexpugnável, mas a atmosfera no acampamento estava longe de ser tão tensa quanto sua disposição sugeria. As patrulhas de sentinela eram, em sua maioria, superficiais, e os guardas frequentemente conversavam em grupos de 2 ou 3 enquanto estavam de serviço. Os cavaleiros relaxavam ao sol, tomando sol com suas armaduras e alimentando seus cavalos do lado de fora da fortaleza. Alguns até se reuniam para jogar dados e competir em provas de bebida. Dentro da fortaleza principal, as festividades noturnas continuavam, com música incessante e o aroma onipresente do vinho. Em vez de uma linha de defesa para a fronteira norte do Império, assemelhava-se a uma atração turística que prosperou com o conforto e os fundos militares. E a figura central de tudo isso era o general comandante da 7ª Legião. Rudolf era alto e esguio, sempre de pé tão reto quanto um pinheiro, com um monóculo de aro prateado no nariz, combinado com seu uniforme militar roxo escuro e dragonas bordadas em ouro. De longe, ele parecia mais um maestro da orquestra sinfônica da capital imperial do que um general do exército. Ele era um cavaleiro extraordinário de alta patente e grande experiência, proveniente de uma antiga família nobre, e em sua juventude era conhecido como um artista de campo de batalha. Infelizmente, essas reputações foram substituídas pela decadência e pela extravagância. Nesse momento, ele estava recostado em uma cadeira de encosto alto no terraço principal da fortaleza, com um braseiro ao lado, um fino cobertor de pele cobrindo as pernas e uma xícara de vinho quente à mão. Perto dali, várias dançarinas com saias de gaze giravam ao ritmo da música. Essas dançarinas foram trazidas especialmente da capital imperial, e dizia-se que uma delas já havia se apresentado no salão nobre do Palácio Imperial. Elas foram convidadas esta noite especificamente para celebrar a chegada da primavera no norte. Rudolf disse lentamente, mais devagar, mais devagar. Não somos cães selvagens bárbaros do norte que se aquecem uivando e dançando. Ele deu uma risadinha suave, seu olhar ocasionalmente desviando-se para o cânion além da fortaleza, seus olhos repletos apenas de um desdém preguiçoso. Bárbaros do norte? Ele bufou, depois se virou para seu ajudante com uma risada. Eles deveriam ter morrido congelados no inverno, não é? O ajudante Serian também era um jovem cavaleiro de nascimento nobre, cujo rosto ainda conservava uma inocência juvenil. Ele segurava uma carta secreta enrolada com uma expressão ligeiramente tensa, enquanto permanecia em frente a Rudolf e sussurrava um lembrete. Senhor, este é um relatório secreto enviado pessoalmente pelo Duque Edmundo. Ele diz que houve movimentações incomuns entre os bárbaros do norte e sugere o reforço imediato das patrulhas no vale. Eu acho que pelo menos. Chega. Rudolf ergueu os olhos como se estivesse olhando para uma criança. Edmund, aquele velho fóssil, começa a gritar, os bárbaros estão chegando, toda primavera. Ele é mais irritante que um corvo. Quantas cartas ele já enviou este mês? Aconteceu alguma coisa? Então ele ergueu sua taça de vinho e tomou um gole, brincando. Este relatório secreto seria um marcador de livros perfeito para mim, ideal para guardar em artes secretas do palácio. A dançarina também deu uma risadinha discreta, mas não ficou claro se era concordância ou elogio. Rudolf continuou. Minha querida Serian, você deveria aprender a apreciar a vida na guarnição. É raro ter essa paisagem nevada, vinho quente e belas dançarinas, afinal, é só guardar um cânion, não fique tão tensa. Veja bem, foi tranquilo o ano todo, por que ser tão séria? Serian abriu a boca querendo dizer mais, mas ele viu Rudolf estender a mão preguiçosamente, puxando uma dançarina para um abraço, as pontas dos dedos traçando levemente o queixo dela, sussurrando em tom de brincadeira. Iluminado pela luz da lareira, seu sorriso era bastante lascivo. O jovem ajudante finalmente baixou os olhos, guardou silenciosamente o relatório secreto e se retirou. Durante o período seguinte, nada aconteceu, como se realmente estivesse tudo tranquilo, como Rudolf havia dito. Os soldados relaxavam preguiçosamente ao sol, tomavam sol em suas armaduras, alimentavam seus cavalos e jogavam dados, ocasionalmente até brincando sobre a chegada dos bárbaros do norte. Até aquela noite. A luz estava fraca, a neblina não se dissipara quando, de repente, um rápido rufar de casco soou vindo debaixo do terraço. Um cavaleiro entrou galopando, sua armadura marcada por arranhões do vento e da neve, o rosto pálido como papel, os olhos cheios de um terror inacreditável. Ele praticamente se atirou contra o portão principal da fortaleza, correndo para o terraço abaixo de Rodolfo, gritando: relatório! Os bárbaros! Os bárbaros estão marchando para o sul. Eles estão a 965 quilômetros do cânion. Rudolf franziu a testa e olhou para cima, com a taça de vinho tremendo levemente. Serian virou-se de repente, deu um passo rápido para frente e agarrou o ombro do cavaleiro. Quantas pessoas? O cavaleiro tremia por inteiro, como se tentasse se fazer entender, mas no fim só conseguiu articular algumas palavras. Fluxo interminável. Felizmente, desta vez, Rudolf não havia bebido demais. Ele apenas fez uma breve pausa para respirar, depois se levantou abruptamente e vestiu sua capa, sua voz tão cortante quanto o ferro do inverno. Todos aos postos de combate, formem fileiras na entrada do vale, imediatamente. O cânion da chama dos ventos entrou rapidamente em estado de emergência. Soaram os tambores de guerra, as buzinas tocaram sem parar, e todo o acampamento completou seu posicionamento defensivo em apenas 2 horas. 3.000 cavaleiros formais foram enviados para a entrada do vale, formando uma formação tripla de cavalaria, armados com longas lanças e escudos, distribuídos pelos flancos leste, central e oeste. Quase 10.000 soldados, posicionados atrás da formação de cavalaria, agruparam-se e reorganizaram-se. Equipes de arqueiros subiram as torres de flechas e os penhascos, enquanto engenheiros erguiam com urgência conjuntos de pontas anticarga. 6 projetores de explosão demoníaca foram implantados no topo dos penhascos em ambos os lados, com seus trilhos circulares ajustados para apontar para a saída do vale.
Rudolf vestiu sua armadura, subiu à fortaleza principal e contemplou a poeira que se levantava à distância, seus olhos se acalmando, recuperando a compostura antiquada e inabalável de um oficial imperial. Tenho 3.000 cavaleiros, 10.000 soldados e 6 projetores de explosão demoníaca. A vantagem é minha. Ele murmurou para si mesmo, seu tom recuperando a arrogância, até mesmo tingido de escárnio. Quer atravessar? Nem pensar. O cânion da Chama dos Ventos é conhecido desde os tempos antigos como um local fácil de defender, difícil de atacar. Há 70 anos, 300 cavaleiros imperiais resistiram a 5.000 soldados bárbaros durante 2 dias e 2 noites. Uma batalha que ainda hoje é estudada como caso de batalha na Academia Militar da capital imperial. E enquanto eles resistissem, reforços intermináveis chegariam. Ele era o comandante da 7ª Legião Imperial, o general principal do ramo da 3ª Legião, um cavaleiro extraordinário de alta patente. Como ele poderia perder? Mas quando a primeira onda de tropas de vanguarda apareceu, até mesmo o experiente Rudolf prendeu a respiração. Em meio à densa neblina de neve, dezenas de bestas mutantes de 5 metros de altura irromperam da névoa do vale, com suas presas expostas e suas espinhas cobertas por vinhas retorcidas. Em seguida chegaram centenas de milhares de cavalaria bárbara, não a cavalaria leve tradicional, mas tropas de choque montadas em bestas mutantes e criaturas parasitas meio-videira. Suas fileiras se espalham como uma maré de feras, incluindo bestas predadoras velozes de 2 metros de comprimento e bestas de assalto pesadas de 7 a 8 metros de altura, com espinhos ósseos e vinhas floridas crescendo em seus ombros e costas, avançando como muralhas vivas. No alto circulavam águias de guerra infectadas, os corvos de penas de videira, com gavinhas de videira carmesim penduradas em suas asas, emitindo assobios inquietantes. O mais chocante foram as dezenas de gigantes de gelo que apareceram na trilha da montanha, nas encostas. Mas estes eram diferentes dos gigantes de gelo comuns, seus corpos eram mais retorcidos. Alguns braços haviam sofrido mutações e se transformado em gavinhas semelhantes a vinhas. Seus corpos estavam repletos de núcleos tumorais de flores da ira e coroas florais pálidas cresciam em seus topos. Eles avançaram lentamente, cada passo fazendo o cânion tremer. A bandeira de guerra apareceu, vermelha com vinhas pretas, e uma flor da ira invertida e desabrochando em seu centro. Ao avistarem os gigantes e as feras semelhantes à montanha se aproximando, os soldados soltaram um suspiro involuntário, com as armas tremendo levemente em suas mãos. Eles são verdadeiros monstros, murmurou Serian. Mas um leve sorriso surgiu no canto da boca de Rudolf. Como comandante, ele não podia entrar em pânico naquele momento. Ele calçou lentamente as luvas, hasteou sua bandeira de comando e gritou friamente: formem fileiras. Vamos ver do que essas feras são realmente capazes. Capítulo 282, A Queda. O Vale da Chama do Vento, este desfiladeiro sinuoso e perigoso, ficava tranquilamente na orla do coração do território do norte. As imponentes muralhas de sentinela em ambos os lados assemelhavam-se a um portal entre o céu e a terra. Torres de vigia erguiam-se no topo dos penhascos, plataformas de projeção de pedra e conjuntos de bombas mágicas já estavam instalados, e a bandeira de batalha da 3ª Legião tremulava na brisa da manhã. O céu começava a clarear, mas o denso nevoeiro não se dissipara, e uma camada branca de geada ainda se agarrava às paredes rochosas, envolvendo todo o cânion numa névoa pálida e úmida, tornando-o excepcionalmente silencioso. Era a calmaria antes da tempestade. De repente, bum, bum, bum. Sons pesados e abafados como batidas de tambor vinham de longe, como se alguma criatura gigante estivesse caminhando à distância, mas eram regulares e rítmicos, como o rugido subterrâneo. Este era o tambor do exército bárbaro do norte, ecoando pelo vale da manhã, e a cada batida, os corações dos soldados palpitavam. Logo em seguida, o chão começou a tremer e bestas monstruosas com armaduras pesadas apareceram na névoa. Eram enormes como bois ou ursos, mas cobertos por densas escamas semelhantes a plantas, com vinhas vermelhas enroladas dentro de cada escama. Alguns exalavam névoa carmesim, outros tinham múltiplas pernas como fortalezas móveis rastejando pelo chão. Enquanto corriam, a terra parecia gemer. Eles não rugiam, apenas o estrondo ensurdecedor de seus cascos e garras batendo no chão, como arietes vivos se aproximando silenciosamente. E atrás deles surgiu a cavalaria bárbara do norte. Eles não montavam cavalos de guerra, mas sim criaturas mutantes. Cavalos lagarto com presas, lobos blindados do campo de gelo e até híbridos meio planta, meio besta, cada cavaleiro envolto em fúria e fenômenos estranhos. Os cavaleiros usavam armaduras rústicas, com marcas de coroas florais aparecendo em seus ombros e capacetes. Uma aura de batalha brilhando em seus olhos e uma energia emocional contagiosa emanando de seus corpos. Eles soltaram rosnados baixos, como uma matilha de feras prestes a uivar, e sua linha de frente avançou como uma flecha. Na entrada do Vale da Chama do Vento, diante da linha de defesa imperial, a batalha era iminente. O general Rudolf, no entanto, não era apenas um nobre que sabia escrever. Ele era o comandante da 7ª Legião Imperial, um cavaleiro extraordinário de alto nível que havia participado de 2 batalhas sangrentas, Colinas Cinzentas e Cruz de Tarim. Um general que realmente ascendeu na hierarquia por seus próprios méritos. Ele se levantou lentamente, esvaziou o vinho da taça, limpou a boca e esboçou um leve sorriso. Era o seu sorriso de sempre, desdenhoso, zombeteiro, olhando para todos como se fossem caipiras. Eles finalmente chegaram, resmungou ele levemente na direção do som dos tambores na entrada distante do vale, depois se virou para vestir seu uniforme militar, ajeitando as dragonas e a capa, e ordenou calmamente enquanto caminhava:
Soem a corneta, preparem-se para a batalha. Movam os projetores de bomba mágica para terrenos elevados. Posicionem as plataformas de atiradores de elite e ordenem a vanguarda que forme fileiras. Ele falava calmamente em ritmo tranquilo, como se estivesse organizando uma caçada de primavera em vez de se preparar para uma batalha sangrenta e unilateral de ataque e defesa. O jovem ajudante estava nervoso, mas também entusiasmado. Os cavaleiros devem se preparar para atacar? Rudolf ergueu a mão para impedi-lo, pegou casualmente seu monóculo e o colocou, olhando para a entrada do vale ainda envolta na névoa matinal, e ordenou friamente. Matriz de bombas mágicas, disparem todas de uma vez. Bum, 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 bum. 6 projetores alquímicos foram lançados simultaneamente, napalm alquímico misturado com cristais explosivos, deixando longos rastros de fogo ao atingirem a horda de feras. O ar foi subitamente preenchido por uma fumaça explosiva, escaldante e pungente. A chuva de fogo que rompia atingia a linha de frente de vermelho sangue, e um grande número de bestas mutantes foi dizimado. Eles se contorciam e uivavam nas chamas, caindo como carvão, chutando descontroladamente com seus 4 cascos, rolando e debatendo-se no chão quente. Pedras rolando e napalm jorravam pelas encostas de ambos os lados, como um desmoronamento de montanha ou um tsunami. Rochas pesadas derrubaram as feras que avançavam pela frente, e todo o cânion ecoou com o som de ossos quebrando. Atirem flechas. Seguindo a ordem, os arqueiros imperiais rapidamente formaram fileiras, ergueram seus arcos e uma chuva de flechas desceu como um vento noturno, dizimando com precisão os sobreviventes na formação caótica. As flechas da aura de batalha dos cavaleiros desenharam rastros de luz incandescente no ar, e as bestas monstruosas se transformaram em pilhas de cadáveres caídos em meio aos seus rugidos. Algumas bestas de ataque pesadas, cobertas por uma espessa armadura de cipós, lutaram para escapar, mas foram engolidas pelas chamas, uivando ao cair. Os soldados da linha de frente imediatamente irromperam em vivas estrondosas, e as sirenes das torres de vigia soaram, aparentemente já vislumbrando o alvorecer da vitória. Rudolf estava na plataforma de comando, erguendo seu telescópio para observar a linha de frente, apenas para ver um céu cheio de fogo na entrada do vale, pilhas de animais mortos e o ataque temporariamente interrompido. Um sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. Os bárbaros do norte são apenas bestas de pele grossa. Tirem-lhes a pele e não são nada. O mensageiro atrás dele curvou-se aguardando, e acenou levemente com a mão. Vá, convide o grupo de dança para o exército central. Toquem alguns tambores e apresentem uma dança. A vitória precisa de um senso de ritual. Então ele se virou e recostou-se na cadeira, alisando as rugas de sua capa, como se a fumaça e a morte fossem apenas um grão de poeira antes de um banquete. No entanto, assim que Rudolf se sentou, e antes mesmo de sua xícara de chá ser erguida, um rugido ensurdecedor veio repentinamente da direção da distante passagem de montanha na linha de frente. Logo em seguida, vários objetos enormes cruzaram o céu, caindo como meteoros. Eram pedras gigantescas, troncos enormes e outros objetos maciços, rasgando a neblina com um vento uivante, atingindo com força a linha de defesa do cânion. Uma torre de flechas acima da fortaleza principal foi imediatamente partida ao meio, madeira e pedras se espalharam, e vários arqueiros gritaram ao cair. Outro tronco gigante voador roçou a borda da plataforma da catapulta, derrubando metade de um conjunto de equipamentos e incendiando 2 soldados com napalm junto com o fogo deles antes que pudessem se mover. Esses projéteis em si não eram precisos o suficiente, nem tinham o poder das armas de fogo regulares do Império, mas eram muitos como um desastre caindo do céu. A linha de frente do campo de batalha mergulhou imediatamente no caos, e a formação do exército foi forçada a recuar e reagrupar-se. Logo em seguida, houve uma série de tremores como trovões ecoando pelo pico de uma montanha. O chão tremia. Vindos da encosta da passagem da montanha, um esquadrão gigantesco composto por dezenas de gigantes de gelo, com 5 a 10 metros de altura, investiu a toda velocidade. Seus corpos estavam cobertos por vinhas vivas, seus músculos salientes, e seus ossos expostos envoltos em uma armadura de vinhas, formando padrões estranhos. Enquanto corriam, soltavam rugidos bestiais, seus punhos como martelos, seus passos como tambores. Cada passo fazendo tremer levemente as paredes rochosas do Vale da Chama do Vento. Rudolf viu tudo claramente através de seu telescópio, mas sua expressão permaneceu inalterada, soltando apenas um resmungo frio, uma pegadinha assustadora. Ele acenou com a mão e disse: continuem a manter a linha, alvos prioritários, atirem primeiro nos maiores. Bombas mágicas foram disparadas novamente, pedras rolaram e uma chuva de fogo caiu. Mas os gigantes de gelo avançaram para a linha de fogo quase destemidamente, as chamas lambendo as vinhas em seus corpos, mas sem interromper seu avanço. A armadura de vinhas que usavam parecia possuir uma resistência ao calor e proteção física extremamente altas. E a armadura de vinhas de alguns gigantes até se regenerava rapidamente e se enrolava sob as chamas, movendo-se como criaturas vivas. Os disparos dos arqueiros e besteiros do Império, assim como os ataques da série de bombas mágicas, davam a sensação de atingir uma montanha em movimento. Eficaz, mas longe de ser suficiente. Ao mesmo tempo, a retaguarda bárbara avançou como uma inundação. Bestas monstruosas rugiam e investiam, cavalaria mutante empunhando longas lanças serpenteava entre os gigantes, onda após onda, aparentemente sem fim. O campo de batalha foi inundado, atingindo uma barragem de pedra. A expressão de Rudolf mudou sutilmente, um lampejo de pavor indescritível relampejando em seu coração. Esses loucos! Como eles surgiram de repente com toda a força! Como essas bestas estão ficando cada vez mais fortes! Será que vim ao lugar errado?
Ele cerrou os dentes, acenou subitamente com a mão e rugiu furiosamente. Ordem! 3.000 cavaleiros do regimento Asa de Prata, ataquem! Em resposta soaram as buzinas, ecoando pelo cânion como trovões furiosos que ressoavam pelas paredes prateadas das montanhas cobertas de neve. No lado leste do cânion, portões pesados se abriram e uma onda de armaduras prateadas jorrou. 3.000 cavaleiros imperiais alinharam-se na frente, suas armaduras refletindo o sol, suas bandeiras de batalha tremulando. Uma aura de batalha ardia em seus corpos, como águias abrindo suas asas, como a luz da manhã rasgando a neblina. Os emblemas da asa prateada brilhavam com uma luz fria, cavalos de guerra relinchavam, cascos de ferro sacudiam o chão e 3.000 cavaleiros provocavam uma tempestade de aço. Viva o Império! Um rugido irrompeu, e a legião de cavaleiros investiu pela lateral, como um raio de espada cortando a linha de frente caótica. Espadas e lâminas tilintaram em uníssono, cortando o ar e precipitando-se no campo de batalha carmesim. Vermelho e prata, flores e sangue, aura de batalha e fúria, colidiram violentamente no vale. Inicialmente, o ímpeto da carga empurrou a vanguarda bárbara alguns passos para trás, mas a batalha subsequente foi algo que esses cavaleiros, por mais que quebrassem a cabeça, jamais poderiam ter imaginado. Caçador era membro dos Cavaleiros Asa de Prata da Terceira Legião Imperial, tendo participado de dezenas de batalhas contra a Federação Esmeralda, sua longa espada manchada com sangue inimigo, mas ele nunca havia visto inimigos como aqueles. Inicialmente, o carregamento foi extremamente tranquilo. Onde a ponta da lança alcançava, sangue de besta espirrava, aura de batalha queimava as vinhas, cavalos de guerra relinchavam nas chamas. Tudo se desenrolava como em vitórias anteriores. Embora o exército bárbaro fosse feroz, naquele terreno estreito do vale, eles não conseguiam lançar um ataque decisivo. Ele chegou a pensar que a vitória estava ao seu alcance, até que decepou a cabeça de um cavaleiro bárbaro do norte. Sangue espirrou em seu manto prateado, e antes que Caçador pudesse sequer sacudir o sangue de sua lâmina, o corpo caído à sua frente repentinamente explodiu em chamas. Não era uma chama comum, mas um fogo distorcido, uma mistura de queima de plantas e carne. Aquele cadáver, como um fagulha de alguma planta propagadora, liberou uma névoa vermelha escaldante no momento em que caiu, espalhando-se instantaneamente e cobrindo vários guerreiros bárbaros do norte que estavam por perto. No segundo seguinte, os rugidos daqueles soldados bárbaros intensificaram-se subitamente. Os olhos dos bárbaros do norte que atacavam ficaram vermelhos instantaneamente, seus corpos incharam. Padrões semelhantes a veios de madeira de ferro apareceram em seus músculos e vinhas cresceram descontroladamente pelas aberturas em suas armaduras, enrolando-se em seus membros como se tivessem sido polidas. Eles conseguiam até mesmo arrancar lanças com as próprias mãos e derrubar guerreiros montados. Eles absorveram a energia da morte de seus camaradas. Outro guerreiro bárbaro do norte caiu não muito longe dali, e uma violenta explosão reacendeu uma nuvem de névoa vermelha, fazendo com que 3 membros de tribos próximas alçassem voo instantaneamente em direção ao céu. Suas armaduras de vinha incharam repentinamente, transformando-os em bestas com forma humana que avançaram furiosamente. Quanto mais morrem, mais loucos ficam. Caçador ouviu alguém gritar, mas já era tarde demais para pensar. Seu companheiro de equipe acabará de abater um inimigo, mas no instante seguinte foi derrubado do cavalo por um machado desferido por um bárbaro do norte fortalecido. Ao seu lado, e ele e seu cavalo de guerra foram arremessados a vários metros de distância, caindo com força no chão coberto de trepadeiras. Onde ficava esse campo de batalha? Era um altar, um sacrifício. Era o sangue e os ossos de pessoas vivas, usados para despertar uma tempestade de vinhas e fúria. Além disso, cada cadáver parecia realizar algum tipo de semeadura bizarra no momento da morte. Dentro dos restos mortais, as sementes das videiras germinam instantaneamente, dando origem a novas videiras e novas flores. Uma luz carmesim surgiu como uma névoa de sangue, vinhas retorcidas dançavam descontroladamente como serpentes, crescendo loucamente, enrolando-se nas patas dos cavalos de guerra, rasgando as armaduras dos cavaleiros e infiltrando-se na carne através de rachaduras. Cada gota de sangue era usada para irrigação. Cada pessoa morta era adubo. Todo o campo de batalha era como um jardim vivo, um jardim de fúria nutrido pelo sangue e pela carne tanto do Império quanto dos bárbaros do norte, crescendo selvagemente, retorcendo-se e dançando na fumaça da batalha. Do alto da plataforma, Rudolf observou tudo. Seus cabelos grisalhos tremeram levemente ao vento, e o desprezo habitual em seus olhos estava sendo engolido pela sombra. Ele testemunhou com seus próprios olhos como a legião dos Cavaleiros Asa de Prata, aqueles 3.000 membros da elite que outrora incutiram medo nos corações inimigos, agora pareciam estar presos em uma rede de sangue que se apertava a cada batalha. Cada um dos seus subordinados fornecia suplementos ao inimigo. Cada centímetro que avançavam provocava apenas um contra-ataque ainda mais furioso. Impossível. Rudolf rangeu os dentes, agarrando-se firmemente ao corrimão, como se falasse consigo mesmo. Eles são apenas bárbaros, apenas selvagens. Mas esta não era uma tribo bárbara. Era um coletivo de guerra infectado por algum poder incontrolável, um exército de monstros que se alimentava da morte. Inicialmente, ele pensou que seria uma batalha defensiva fácil. Ele escreveria sobre gloriosas conquistas militares nesta defesa de fronteira estável, depois seria transferido de volta para o sul. Se aposentaria como um verdadeiro nobre da capital imperial e viveria uma vida elegante.
Mas agora ele estava à beira da entrada deste vale, observando uma linha de frente imperial que estava perdendo o controle, caindo e apodrecendo. Como um tolo vendo seus cavaleiros serem engolidos pelas flores. Ele atirou o manto ao chão com violência, virou-se e ordenou em voz alta: enviem todos os cavaleiros restantes para bloqueá-los. Aguentem firme por alguns dias e chegarão reforços. O ajudante Serian hesitou por um momento, mas acabou aceitando a ordem e partiu. E Rudolf correu para a plataforma de comando da fortaleza principal, olhando atentamente para a linha de frente em chamas. O exército imperial resistiu apenas por 2 dias. Após 2 dias e 2 noites, todas as flechas foram disparadas. As bombas mágicas se esgotaram e as plataformas das catapultas foram completamente destruídas após repetidos disparos. Os cavaleiros atacavam onda após onda, uma equipe caindo, outra substituindo. Mas a força principal do inimigo nunca apareceu. Do começo ao fim, eles só enfrentaram a vanguarda nesta guerra. Mesmo assim, o terceiro exército imperial continuou a recuar de forma constante. A vanguarda bárbara do norte ficava mais insana a cada batalha, mais forte a cada morte. Fosse o sangue de seu próprio povo ou o sangue dos imperiais, tudo se tornava um estímulo para seus espíritos. Eles pareciam não ter nenhum medo da morte. Cada cadáver era como uma oferenda que os fazia lutar com ainda mais ferocidade. Isso foi um sacrifício, uma loucura, um purgatório. E os cavaleiros imperiais, por mais bem treinados e determinados que fossem, eram, em última análise, humanos. Eles se cansariam, sentiriam medo e viriam seus camaradas morrerem e serem engolidos pelas flores da trepadeira. Em algum momento eles seriam destruídos por um colapso psicológico. Finalmente, antes do amanhecer do terceiro dia, a linha de defesa foi rompida. Uma enorme sombra surgiu de trás da montanha, e vários troncos gigantes caíram assobiando. Bloqueiem-nos! Antes que alguém pudesse terminar de gritar, o portão principal da fortaleza se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor, levantando poeira como neblina. Trepadeiras irromperam pelas frestas como uma maré, e gigantes de gelo brandiram seus martelos gigantes, derrubando torres de flechas. Cavaleiros bárbaros seguiam de perto, seus cavalos de guerra invadindo o acampamento. A primeira fortaleza do território do norte havia caído. A essa altura, Rudolf já havia se retirado silenciosamente, vestido com seu manto de batalha, liderando sua guarda pessoal restante, fugindo em desordem pela trilha da montanha ao sul. Ele havia proclamado em voz alta: aguardem apenas alguns dias e chegarão reforços, mas abandonou seus cavaleiros e optou por fugir. Em meio à fumaça densa, alguns o seguiram, outros fugiram para sua figura que desaparecia, enquanto outros nem tiveram tempo de praguejar antes de serem enredados por vinhas enfurecidas que irromperam do subsolo e arrastados para dentro da terra. Ao longe, sobre uma rocha na montanha, um objeto semelhante a uma flor desabrochou silenciosamente. Não era uma flor, mas possuía um encanto mais misterioso do que qualquer flor. Pétalas carnudas entrelaçadas com fios vermelho sangue abriram-se lentamente, e um raio de luz branca irrompeu de dentro delas, envolvendo todo o campo. Um breve silêncio se instalou. Inúmeras pessoas inexplicavelmente pararam o que estavam fazendo com os olhos arregalados, olhando para a flor. Eles tremiam por inteiro, com os olhos cheios de terror, como se tivessem visto algo indescritível. Mas esse terror não se transformou em colapso. Em vez disso, gradualmente, inflamou-se. Inicialmente, os soldados gritaram e rugiram instintivamente, tentando dissipar o medo em seus corações. Mas logo sua respiração se tornou rápida, seus olhos começaram a ficar vermelhos, seus corpos esquentaram. Seu sangue parecia estar em chamas e a fúria surgiu do fundo de suas almas. Nós somos os abandonados. O Império nos descartou como ervas daninhas, mas esses monstros me fazem sentir poderoso. Se está à vontade da flor, estou disposto a lutar por ela. Sob o aroma daquela flor desabrochando, alguns soldados imperiais gravemente feridos e à beira da morte, de repente, levantaram-se com dificuldade. Trajando armaduras carbonizadas, arrastando lâminas ensanguentadas e com olhares atônitos, viraram-se e brandiram suas lâminas contra seus antigos camaradas. Eles são loucos. Eles são loucos. Parem, somos cavaleiros do Império. Seus olhos estão desprovidos de sanidade. Não, algo os roubou. Mas já era tarde demais. Esses caídos tinham rostos ferozes e uma fúria descontrolada. Já não gritavam slogans nem entoavam cânticos sobre a glória do Império. Eles não gritaram nada, apenas massacraram-se loucamente no campo de batalha. Como se quisessem transformar toda a vergonha, o medo e a dor do passado no sangue em suas lâminas. Vinhas e flores de sangue também começaram a se entrelaçar em seus corpos. Eles arrancaram suas vestes imperiais, costuraram novas com peles de animais e se juntaram à legião enredados em flores de sangue e vinhas enfurecidas. Capítulo 283. A guerra começa. A noite ainda não havia se dissipado, e a neve caía incessantemente. As muralhas externas de Nova Cidade da Alabarda Gelada erguiam-se como uma besta gigante e silenciosa contra o vento e a neve frias e sombrias. Antes do amanhecer, Rodolfo chegou ao portão da cidade com uma comitiva de guardas pessoais, tão meticulosamente organizados que se assemelhavam a uma guarda de honra. Suas armaduras estavam impecáveis, e a formação de sua cavalaria era como uma flecha presa a um fio, cada passo perfeitamente sincronizado. Não fosse o cansaço e a apreensão em seus olhos, esse contingente quase daria a impressão de estar retornando vitorioso. Rudolf estava sentado ereto em seu cavalo com uma expressão severa. Após sua retirada do Vale da Chama do Vento para garantir uma entrada digna na cidade, ele chegou a usar bebida alcoólica forte para limpar sua armadura, disfarçando as marcas de queimadura e as manchas de sangue. Isso não foi por dignidade, mas por credibilidade. Se até mesmo seu próprio semblante demonstrasse desespero, ninguém acreditaria em uma única palavra que ele dissesse. Ao chegar à cidade de Nova Alabarda congelada, ele desmontou com a capa esvoaçando ao vento e disse em voz grave: Rudolf, comandante do 6º Exército Imperial, tem um relatório urgente sobre a frente norte.
Solicito uma audiência imediata com sua graça, o Duque. O guarda do portão deu um passo à frente. Ao ver que era Rudolf, não hesitou e foi imediatamente informá-lo. O gabinete do Duque ficava na torre oeste do castelo principal, situada no alto do penhasco. Lá dentro, a lareira tremeluzia, sua luz incapaz de aquecer as paredes de pedra impregnadas de frio. O Duque Edmund estava sentado sozinho diante da lareira, vestido com um uniforme militar simples, um contraste marcante com a parede de honrarias exibida atrás dele. A cicatriz diagonal que ia da maçã do rosto até o queixo parecia ainda sangrar à luz da fogueira. Seus dedos repousavam na borda de uma taça de vinho, girando-a lentamente. Sobre a mesa à sua frente estava um mapa do Vale da Chama do Vento, claramente marcado com a tinta ainda fresca. O assessor atrás dele relatou em voz baixa: o general Rudolf solicita uma audiência. Ele ficou em silêncio por um instante, depois disse friamente: deixem-no entrar. Rudolf parou em frente à porta do escritório, tirando as luvas e sacudindo delicadamente a neve. Em poucos passos, ele ajeitou a aparência, ajustando a capa e a couraça, e escondendo nos olhos a expressão de leve cansaço. A porta foi empurrada pelo auxiliar e um vento seco e frio, carregando flocos de neve, entrou pelo corredor, dissolvendo-se em seguida no crepitar da lareira. Ele entrou no escritório silencioso, semelhante a um túmulo, caminhando sem pressa. Rudolf saúda sua graça ao Duque. Ele executou uma saudação militar perfeitamente padrão, quase como modelo de um manual da Academia Militar Imperial. O Duque Edmundo permaneceu sentado, erguendo os olhos apenas para lançar um olhar fugaz a Rodolfo. Seus nós dos dedos ainda repousavam na borda da taça de prata meio cheia, como se ele tivesse acabado de se libertar de um devaneio, seu olhar demonstrando uma contenção imóvel. Já recebi o breve relatório sobre a queda de Vale da Chama dos Ventos. Tem algo a acrescentar, general, por ter vindo até aqui? Sua voz não era alta, mas soava como ferro frio golpeando, cada palavra ecoando nos ouvidos de Rudolf. Rudolf manteve-se firme e inabalável. Ele já havia previsto isso. Mantendo a postura digna de um oficial, ele relatou: na frente dos bárbaros do norte, ocorreu uma mutação fundamental. A estrutura de combate do inimigo já não se apega às características bárbaras tradicionais. Seu sistema tático e alocação de recursos demonstram um alto grau de sistematização e direcionamento. Suas unidades de vanguarda são equipadas com múltiplas bestas mágicas fortemente blindadas, algumas possuindo estruturas antimágicas naturais, quase como fortalezas móveis. Nosso exército, disposto de acordo com os padrões imperiais, primeiro usou supressão por rajadas mágicas e ataques com combustível, complementando com cargas de cavaleiros para desestabilizar sua formação, conseguindo algumas brechas inicialmente. Além disso, o inimigo possui um mecanismo de intensificação da morte extremamente raro. Quanto mais inimigos matarmos, mais frenético e bizarro ele se torna. O Duque Edmund não interrompeu, apenas seus olhos se estreitaram ligeiramente ao ouvir aumento da mortalidade. Rudolf prosseguiu: além disso, o terreno está sofrendo mutações rápidas. As estruturas de vinhas do inimigo podem erodir a superfície, causando colapsos localizados no campo de batalha, perturbações mágicas no terreno e atrasos na mobilização. Alguns soldados são suspeitos de contaminação mental, apresentando alucinações, mania e até mesmo rompendo ativamente com a cadeia de comando. Mas então ele hesitou um pouco. Portanto, julguei que a situação do inimigo era incerta, os reforços estavam distantes e nossas forças estavam esgotadas? Se insistíssemos em resistir, todo o exército poderia ser aniquilado. Assim, decidi preservar a espinha dorsal militar e retirar-me da linha de frente, para manter viva uma rédea de esperança para o norte. O estudo caiu em um longo silêncio. A lareira crepitou ruidosamente, lançando uma chuva de faíscas. Rudolf sabia que cada palavra em sua declaração era como pisar em gelo fino. Qualquer passo em falso levaria a culpa de todo o exército e a vergonha de todo o clã. Edmund continuou imóvel. Simplesmente colocou a taça de prata que tinha na mão delicadamente no parapeito da janela, escutando em silêncio. A luz da fogueira refletia na cicatriz em seu rosto, fazendo com que a velha ferida parecesse reabrir e sangrar novamente. Ele já sabia disso há muito tempo. Desde que seus informantes no território dos bárbaros do norte começaram a perder contato um a um, há um mês, ele sabia que algo estava errado. Esses indivíduos não eram novatos em infiltração profunda em terras bárbaras, não seriam facilmente descobertos. A princípio, pensou ele, talvez fosse apenas um atraso na comunicação, ou um problema causado por uma nevasca. Ou as tribos bárbaras tivessem implementado um sistema anti-espionagem. Mas, no fundo, sabia que era apenas autoengano. O verdadeiro medo não vem do inimigo, mas da ignorância. Ele assistiu impotente enquanto a frente norte se tornava estranha, mas não conseguia ver nem tocar em nada. Agora a verdade que Rudolf trouxe, ou melhor, o julgamento de seu próprio autoengano. Vinhas corroendo o campo de batalha, a morte fortalecendo o inimigo, soldados mentalmente contaminados, o colapso total da Terceira Legião. Aquela rédea de esperança que ainda resistia finalmente se desfez agora. Ele fechou os olhos por um instante, quase perdendo as forças, ao se lembrar dos 30.000 cavaleiros que comandava diretamente 5 anos atrás, atacando os bárbaros. E agora? Depois da peste, da rebelião, da nuvem de insetos, restavam apenas uns míseros 10.000 que ainda podiam lutar. Ele não precisava esperar que toda a frente norte entrasse em colapso. Ele já conseguia prever o futuro. Desta vez, independentemente da vitória ou da derrota, o domínio do norte, a autoridade da família Edmund, declinaria irreversivelmente. Mesmo que vencessem, não recuperariam o território perdido. O Duque Edmund abriu os olhos, olhando para o monóculo de um só lado de Rodolfo. Ele realmente queria socar e quebrar aquela lente, e junto com ela, quebrar a arrogância que lhe corria nos ossos. Mas, no segundo seguinte, seu punho cerrado relaxou lentamente.
Até mesmo uma gentileza bastante contida surgiu em seu rosto. General, o senhor não se esqueceu de reorganizar sua aparência militar no caminho de volta para a cidade. E todos os seus subordinados mantiveram a disciplina militar, o que é verdadeiramente louvável. Seu tom era tão leve que parecia um elogio, tudo como de costume. Ele assentiu levemente mais uma vez e instruiu. Você trabalhou arduamente por muitos dias. Vá para a hospedaria para descansar primeiro. Amanhã, organize o relatório detalhado da batalha e apresente-o à capital imperial. Ele não mencionou derrota, recuo ou responsabilidade. O ar no peito de Rudolf finalmente se dissipou lentamente. Ele mal havia superado esse obstáculo. Mas ele sabia muito bem que isso não significava que o Duque Edmundo deixaria ir de verdade. Aqueles olhos indiferentes e gélidos apenas moveram a lâmina meio centímetro de seu pescoço, prontos para atingi-lo novamente a qualquer momento. Ele precisava agir imediatamente, precisava contatar rapidamente seus parentes e antigos conhecidos na capital imperial, para tecer uma rede que pudesse proteger sua vida. Apresentar o recuo, o abandono e até mesmo deserção como uma decisão de preservar as forças da melhor maneira possível. Pensando nisso, baixou a cabeça, fez uma reverência militar firme ao Duque, depois virou-se e seguiu os passos do mordomo, caminhando pelo longo corredor que levava à casa de hóspedes. Os passos de Rudolf foram se afastando, e a porta se fechou suavemente. Edmund encostou-se à janela e disse em voz baixa, ele tem a força de um cavaleiro transcendente de alto nível, não podemos ser descuidados. Encontrem mais algumas pessoas para agir imediatamente e garantam que seja rápido e eficiente. Seu guarda pessoal acatou imediatamente a ordem, respondeu em voz grave e saiu apressado. Edmund soltou lentamente um suspiro turvo e levantou-se da cadeira. Ele estendeu a mão para o estojo de mapas, desdobrando os pesados pergaminhos um a um sobre a longa mesa. A luz de velas iluminava as bordas dos mapas de batalha, seus cantos desgastados e desfiados, como as defesas destruídas do norte. Ele não se permitiu um momento de hesitação, mesmo depois de ter acabado de confirmar o pior cenário possível. Calma, murmurou para si mesmo. 30.000 era a totalidade das forças que ele podia mobilizar diretamente no momento. Além disso, se uma mobilização territorial completa pudesse ser realizada em 3 dias e se pressão, coerção e incentivos fossem aplicados a várias famílias nobres e facções no norte, um total de talvez 70.000 pessoas poderia ser reunido. Ainda havia uma grande chance de vitória, e enquanto ele conseguisse ganhar tempo, a capital imperial agiria. Ele precisava ganhar tempo para todo o império. Ele se mobilizou com rapidez relâmpago, dividindo a resposta em objetivos de 4 níveis. Objetivo de mobilização de nível 1, Legião de Ferro Frio, Legião Presa de Prata e Legião Lâmina Quebrada, todas subordinadas diretas. Devem concluir a mobilização em 3 dias e se reunir em torno da nova alabarda de gelo. Ele ordenou a seus generais adjuntos que primeiro implantassem defesas, reparassem as defesas fluviais, instalassem poços de petróleo e limpassem as matas que obstruíam a visão. Objetivo de resposta de nível 2, emitir uma convocação de guerra urgente para comandantes de fronteira altamente leais, como o Conde Edon e a família Saer. Meta de recrutamento de nível 3, para forças sobre as quais o controle era mais fraco, como os nobres pioneiros do Sul e a 6ª e 12ª Legiões Imperiais. Permita que permaneçam estacionadas em seus territórios, mas não se pode contar com elas por enquanto. Alvo de rejeição de nível 4. Para certas famílias com contatos privados com os bárbaros, elabore secretamente uma lista de expurgo. Se ainda assim se recusarem a responder após a emissão da ordem de mobilização, envie imediatamente guardas das sombras para realizar o expurgo. Ao mesmo tempo, ele emitiu um decreto político. A alocação de recursos administrativos teria prioridade total em tempos de guerra, incluindo grãos, minério de ferro, blindagem, gado e cavalos de transporte. Os artesãos trabalhavam dia e noite, produzindo armas, escudos e máquinas de cerco em velocidade tripla. Os celeiros locais seriam congelados e todo o território adotaria um sistema de racionamento de guerra, com alocação prioritária baseada nos níveis da linha de frente. Qualquer pessoa que obstruísse a distribuição de verbas seria imediatamente punida por colocar em risco ordens militares. Todos aqueles que se recusassem a atender à intimação seriam declarados foragidos, suas casas confiscadas e seus territórios tomados. Ele sabia que isso ofenderia muitos nobres, mas não tinha tempo para concessões agora. Ele não queria seus corações, mas sim seus soldados. Depois, ele pegou sua caneta e escreveu várias cartas. A primeira missão foi dirigir-se à capital imperial, relatando proativamente o colapso no Vale da Chama do Vento e solicitando apoio de inteligência. Em relação a Rudolf, ele mudou o tom, escrevendo timidamente. O general Rudolf do 6º Exército lutou bravamente até o último momento no Vale da Chama do Vento, martirizando-se gloriosamente. A segunda foi para seu genro, Louis. Louis era agora um de seus parentes mais confiáveis. Sob seu governo, a ordem foi bem mantida, o comércio floresceu e o moral do povo permaneceu estável. Quase o único milagre no norte que não foi corroído pela guerra e pela peste. Mas ele só estava no norte havia 3 anos, sua base era instável e seu equipamento militar era fraco. Edmund expressou sutilmente sua preocupação na carta e o lembrou de proteger a passagem vital do sudeste para o norte, enfatizando que o flanco leste deveria se manter firme. Ele escreveu pessoalmente dezenas de cartas no total. Selou todas as cartas, carimbou-as, incerou-as, entregando-as uma a uma aos pássaros do vento rápido que aguardavam, enviando-as imediatamente para vários locais. A névoa invadia os vales, como uma maré que se acalmava lentamente. A manhã na cordilheira Pena de Jade trazia um frio cortante. O vento úmido e frio, carregado de finos flocos de neve, batia nas armaduras e capas de couro.
transformando-as em marcas geladas e molhadas. Luiz estava de pé numa plataforma a meio caminho do penhasco, com a sua capa a esvoaçar ao vento. Seu olhar percorreu o penhasco além da plataforma, observando as fortificações defensivas que começavam a tomar forma abaixo. Cavalos frisos dobráveis de madeira e ferro serpenteavam ao longo da trilha do vale, combinados com bicos para fogueiras a óleo e fossos para armadilhas. Como uma serpente gigante de aço eriçada de farpas, serpenteando pela neve. Ocasionalmente os artesãos levantavam o pano de neve que cobria a estrutura, revelando o brilho frio das correntes de ferro farpado. Balistas e plataformas de artilharia foram empurradas para suportes recém-erguidos, suas rodas de madeira emitindo um rangido abafado no gelo. Aumente o ângulo dessa calha em mais meio pé. Louis levantou a mão, apontando para a alta parede rochosa. Uma equipe de cavaleiros vestidos de branco respondeu imediatamente, arrastando grossas vigas de madeira e latas de óleo, subindo o perigoso caminho da montanha até suas posições designadas. Embora essa sugestão fosse insignificante, servia principalmente para Louis marcar presença. Do outro lado, os soldados usavam alavancas e cunhas de ferro para encaixar pedras enormes em sulcos na rocha. Assim que o freio fosse liberado, essas centenas de quilos de pedras desceriam pela encosta, transformando-se em uma avalanche mortal. Ele olhou para as profundezas da entrada do vale, o caminho inevitável do inimigo. Se ousassem entrar nesse desfiladeiro coberto de neve, ficariam presos num inferno de fogo cruzado e queda de pedras. Parte da rede de oportunidades para matar que Louis havia tecido pessoalmente. Nesse instante chegou um cavaleiro montado em um cavalo de guerra coberto de gelo, entregando uma carta com o selo da cidade da alabarda de gelo. Louis pegou o pergaminho, olhou para o selo de cera rompido e o desdobrou. A caligrafia era apressada, a tinta ainda não estava seca, e os traços transmitiam uma urgência aguda. O Duque Edmund relatou que a força principal dos bárbaros do norte havia cruzado a linha de defesa noroeste e descreveu as anomalias terríveis desencadeadas pelas mortes inimigas. Ele ordenou a Louis que protegesse rigorosamente a passagem vital do sudeste e que não deslocasse suas forças. Louis dobrou a carta, que continha 3 camadas de lacres de cera do Departamento de Assuntos Militares, e a guardou casualmente em um compartimento secreto de sua mesa, como se estivesse guardando uma conta. Na verdade, antes mesmo da carta chegar, ele já sabia a maior parte do seu conteúdo, e até mais, graças ao seu sistema diário de inteligência. Quanto mais perto da guerra, mais urgentes e densas se tornavam as informações do sistema diário de inteligência, e mais perturbadoras elas eram. Aquele estranho exército bárbaro do norte era como uma casca de gelo sendo descascada camada por camada, revelando a carne e os espinhos em seu interior. Dentre esses relatórios de inteligência, 2 foram os mais importantes. A primeira, quando os soldados bárbaros do norte morrem, seus corpos se incendeiam instantaneamente com faíscas distorcidas de carne e planta, liberando uma névoa vermelha escaldante que cobre os guerreiros bárbaros do norte próximos, fazendo com que sua raiva e força aumentem. Somente interrompendo suas emoções de raiva é que o aprimoramento pode ser encerrado. Essa notícia fez Louis franzir a testa. A raiva era inerentemente o combustível mais barato e mais explosivo no campo de batalha, e o inimigo podia transformá-la em uma força contagiosa. Então ele convocou Silco, ordenando-lhe que desenvolvesse uma arma secreta no menor tempo possível, especificamente para lidar com isso. Mas como ela não havia sido testada em combate real, sua eficácia ainda era incerta. A segunda parte, um exército bárbaro do norte, com mais de 5.000 homens, atravessará a cordilheira Pena de Jade, vindo do condado Mar de Gelo, em 7 dias, dirigindo-se diretamente para o coração do território da Maré Vermelha. Essa inteligência fez com que um brilho frio reluzisse em seus olhos. Cordilheira Pena de Jade, foi lá que ele construiu sua reputação. Um desfiladeiro esculpido por lâminas e neve, tão estreito que um exército inteiro poderia ser reduzido a uma pilha de cadáveres em um único dia. Foi ali que ele interceptou os reforços dos jurados da neve. Assim, alguns dias antes da chegada desta carta, ele havia deixado discretamente a cidade principal, levando sua vanguarda de elite diretamente para a Cordilheira Pena de Jade para armar uma armadilha no desfiladeiro por onde o exército bárbaro certamente passaria. Quando o inimigo aparecesse na entrada do vale, não se depararia com um encontro fortuito, mas sim com uma emboscada meticulosamente planejada, destinada a fazer os bárbaros do norte derramarem rios de sangue. Capítulo 284 – Fogo do Inferno. Carlos Machado Esmagado, da tribo Machado Esmagado, era filho do próprio chefe. No entanto, naquele dia, o machado de batalha de Titus rachou o capacete de seu pai, e o sangue espirrou a quase 1 metro de altura. Carlos rugiu e avançou, mas no instante seguinte, os sussurros do jardim dos espinhos ardentes da fúria penetraram seus ouvidos. Eles modificaram diretamente a raiva em seu coração, transformando o ódio pela morte de seu pai em uma poça de água estagnada. Quando ele ergueu os olhos novamente, seu inimigo havia se tornado seu mestre, e seu adversário, sua fé. A partir de então, ele seguiu Titus com renovada lealdade, sendo escolhido pessoalmente por ele como uma nova elite sob seu comando. Mas desta vez, quando a ordem militar o enviou para o sudeste, seu coração estava cheio de desprezo. A força principal estava envolvida em uma batalha sangrenta contra as tropas resistentes da fronteira norte do Império. E mesmo assim foi enviada para atacar um lugar desolado? A linha de defesa do sudeste? Na opinião dele, aquilo não passava de uma série de cristas e vales remotos, guardados pelas tropas mais periféricas e desorganizadas do Império. Mesmo que houvesse alguns cavaleiros, eles não conseguiriam deter a vanguarda de
seus 5.000 soldados de elite. Essa não foi uma batalha de honra, mas sim um desperdício de sua oportunidade de alcançar mérito no campo de batalha principal. Durante os vários dias em que viajou para o sul a partir do condado Mar de Gelo, seu desprezo foi confirmado. Seu exército, como lobos esmagando coelhos da neve, facilmente derrotou as guarnições imperiais dispersas ao longo do caminho no condado Mar de Gelo. Aqueles soldados nem tiveram tempo de tocar suas trombetas antes de serem engolfados por lâminas de machado e lanças na neve. A vitória foi tão fácil que o deixou entediado. Quando ele parou na entrada do Vale da Cordilheira Pena de Jade e viu os imponentes penhascos nevados em ambos os lados, o desprezo em seu coração aumentou. Era um vale estreito, espremido entre duas montanhas, cuja entrada estava envolta numa névoa matinal tão branca quanto um tufo de pelo de animal sem vida. Carlos puxou as rédeas de seu cavalo e olhou para cima, observando a cena. As paredes da montanha em ambos os lados estavam silenciosas, sem fogueiras acesas e sem cavaleiros batedores. Ele deu uma risadinha com a convicção em seu coração se consolidando, que presa tola, um local de emboscada tão bom foi deixado desprotegido. Assim que ele conduzisse seu exército para lá, todo o sudeste do território do norte estaria sob seus pés. E ele não fazia a mínima ideia de que por trás da névoa da montanha, um par de olhos indiferentes o aguardava há dias. O vento gélido da cordilheira Pena de Jade, carregando flocos de neve, açoitava seu rosto como lâminas invisíveis. Luiz estava em um ponto estratégico no desfiladeiro, escondido por paredes rochosas e neve acumulada, com fileiras de cavaleiros aguardando ordens em silêncio atrás dele. O som de cascos se aproximava de longe, e um cavaleiro em um cavalo veloz avançou em direção à entrada do vale, sua armadura manchada pela névoa fresca da neve. Ele desmontou, ajoelhou-se e disse: Lorde Luiz, a vanguarda inimiga entrou no desfiladeiro norte. O olhar de Luiz se tornou mais nítido, e ele estendeu a mão para pegar os binóculos que seu ajudante lhe entregou, erguendo-os lentamente. A névoa de neve distante foi dissipada por uma aura densa, e a vanguarda inimiga finalmente apareceu. Os primeiros a aparecerem em seu campo de visão foram um grupo de bestas mágicas fortemente blindadas, envoltas em vinhas. Eram enormes, com as costas cobertas por escamas vegetais cinza esverdeadas e cor de ferro, e uma névoa carmesim úmida escorria das frestas entre as escamas, pulsando lentamente como se estivesse respirando. Essas criaturas gigantes se moviam sobre várias patas, e cada passo criava buracos na neve acumulada que chegavam à altura dos joelhos. A névoa carmesim exalada carregava um odor pungente e por onde passava, o ar emitia um som baixo, abafado e antinatural. Do outro lado da névoa, emergiram as figuras dos cavaleiros bárbaros do norte. Eles cavalgavam diversas montarias estranhamente mutantes, e nas ombreiras de cada cavaleiro havia uma coroa de flores. Suas armaduras grossas e pesadas reluzindo na névoa carmesim, seus olhos ardendo de fanatismo. Então, das profundezas da névoa de neve, surgiu um rugido estrondoso. Dezenas de gigantes de gelo desceram da encosta norte, cada passo fazendo o penhasco de neve tremer levemente. Eles empunhavam martelos enormes capazes de destruir portões da cidade, ou arrastavam correntes envoltas em ganchos de ferro. O ar frio que eles exalavam cristalizou-se instantaneamente no ar, transformando-se em finos fragmentos de gelo que caíram. O som grave e abafado dos cascos, o atrito das correntes de ferro e os rosnados baixos de animais exóticos se entrelaçavam, como uma torrente prestes a jorrar da terra. Para qualquer outra pessoa, esse ímpeto por si só seria suficiente para abalar sua determinação. Mas Luiz simplesmente baixou os binóculos, estreitou os olhos e disse calmamente: eles estão aqui. As suas posições. Hajam imediatamente ao sinal. Acima do penhasco nevado, as balistas de emboscada, os tanques de petróleo e os mecanismos de deslizamento de rochas já estavam posicionados. O vento gélido soprava forte, e a linha de batalha estava tão silenciosa que apenas o som fraco do gelo e da neve se roçando podia ser ouvido. Toda a cordilheira Pena de Jade prendia a respiração, aguardando aquele único comando. Ninguém acreditava que a vanguarda bárbara cruzaria hoje esse caminho montanhoso bloqueado pela neve. E ninguém esperava que Luiz preparasse uma emboscada ali, afinal, ninguém sabia da existência do sistema diário de inteligência, exceto ele. A névoa carmesim avançava, obscurecendo as paredes do penhasco em ambos os lados. Ao chegar à parte central da entrada do cânion, a neve repentinamente apresentou uma aparência um tanto diferente. Em certas áreas, a neve estava fina e dura, com um brilho incomum sob os pés, como se tivesse sido encharcada com água quente e depois congelada, formando uma crosta de gelo quebradiça. Ocasionalmente, um som oco de tum-tum vinha de debaixo de seus cascos, como se estivessem pisando em cavidades enterradas. Mas os tambores de guerra e os rugidos das feras ecoavam na névoa carmesim, e esses sons se perdiam no tumulto, quase despercebidos por todos. As narinas das bestas gigantes da primeira fila se contraíram levemente, captando um fraco cheiro de gordura. No entanto, eles foram envolvidos pela raiva e pela névoa carmesim que os acompanhou antes da batalha, e o alerta que vinha do olfato foi rapidamente suprimido, tornando-se uma leve alucinação à qual ninguém deu atenção. Névoa de neve, névoa carmesim, rufos de tambores de guerra. Aos olhos de Carlos, isso era simplesmente um avanço avassalador. Enquanto as forças bárbaras adentravam parcialmente o desfiladeiro, Luiz estava em um ponto alto e escondido na entrada do Vale da Cordilheira Pena de Jade. E com um leve estalo do dedo, o som nítido e estalado foi rapidamente engolido pela névoa de neve, mas foi transmitido com precisão. Um cavaleiro à espera ergueu uma corneta de guerra aos lábios, e o som rouco e grave da corneta penetrou a névoa carmesim e a neve soprada pelo vento, como uma convocação do abismo. A emboscada planejada há muito tempo teve início. Carlos cavalgava uma enorme besta mágica, seu olhar percorrendo a névoa carmesim e as sombras da neve. Bum! Um som repentino e desconhecido de corneta de guerra ecoou, e suas sobrancelhas se franziram bruscamente.
com uma sensação como se uma agulha de gelo estivesse perfurando seu coração. Antes mesmo que ele pudesse dar uma ordem, o chão sob seus pés emitiu um zumbido baixo que arrepiava os dentes. Imediatamente a superfície da terra se abriu subitamente em finas fissuras, e uma luz intensa irrompeu de debaixo da camada de neve. As barricadas de óleo em chamas pegaram fogo e no instante seguinte, transformaram-se em serpentes de fogo que avançaram pelas trincheiras já cavadas, dividindo o exército bárbaro já em caos em várias seções. As chamas não foram causadas por simples óleo de lamparina, mas pelas chamas infernais misturadas com pasta de escama de fogo e óleo de medula de sílex. Viscoso, ganancioso e insaciável. As bestas mágicas fortemente blindadas suportaram o impacto principal, com as escamas vegetais em suas costas parecendo ter sido banhadas em água fervente sob alta temperatura, sua seiva fervendo e transbordando, transformando-se em uma névoa branca e pungente que subia em vapor. Os espinhos nas fendas de suas escamas foram forçados a estalar e estourar pela onda de calor. Dengue! A seiva viscosa que transbordava incendiou-se imediatamente, emitindo um som curto e agudo. Essas trepadeiras e escamas de plantas originalmente possuíam uma resistência extremamente alta ao calor, e chamas comuns não representavam motivo para preocupação. No entanto, a pasta escama de fogo e o óleo de medula de sílex, feito sob medida por Louis, possuíam uma força adesiva muito superior à dos combustíveis comuns. Uma vez acesas, as chamas adeririam firmemente às escamas e aos cipós, e não importava como as bestas mágicas rolassem ou se debatessem. As chamas se agarrariam como serpentes venenosas gananciosas, recusando-se a soltar. A temperatura estava tão alta que podia distorcer e vibrar o ar. Essas videiras, originalmente estranhamente resistentes, ficaram completamente indefesas sob um calor tão intenso, com sua casca externa secando e murchando rapidamente. As línguas de fogo então subiram pelas trepadeiras, explodindo com um estalo e espalhando seiva verde fervente, que instantaneamente se transformou em pontos de ignição crepitantes ao atingir o solo, e a gordura enterrada atrás das videiras, devido à alta temperatura, inchava e se rompia constantemente. Bang! 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 Cada explosão era acompanhada por um som curto e agudo de estouro, transformando as costuras das escamas da besta mágica em fissuras flamejantes. Uma besta gigantesca uivou miseravelmente, metade de sua cabeça explodida em carne e osso carbonizados pela explosão do incêndio de óleo, sua mandíbula estilhaçada atingindo o peito de um cavaleiro atrás com um baque surdo. As chamas de alta temperatura açoitaram os rostos e as armaduras dos guerreiros bárbaros, incendiando instantaneamente seus cabelos e roupas. Os cavaleiros soltaram gritos agonizantes, suas vozes abafadas pelo rugido dos tambores de guerra, pela névoa carmesim e pelas chamas, como se clamassem das profundezas do inferno. Não apenas uma, mas algumas bestas mágicas de baixa inteligência já haviam sido enlouquecidas pela luz da fogueira, seus olhos cheios de desespero. Elas recuaram incontrolavelmente, investindo descontroladamente, emitindo rugidos baixos e distorcidos misturados a gritos agonizantes, como se implorassem misericórdia à terra. Seus corpos enormes investiram freneticamente, derrubando e esmagando a cavalaria e os cavalos que o seguiam de perto. A energia vital de Carlos o protegia, então essas chamas não podiam feri-lo, mas sua respiração era sufocada pelo ar escaldante e pungente, e ele sentia uma dor surda no peito, como se estivesse cheio de chamas. Ah! Ele ergueu subitamente seu machado de batalha, rugindo roucamente. No entanto, o que ele ouviu foi apenas o zumbido incessante da onda de calor vibrando no cânion e a cortina infernal formada pelo entrelaçamento da névoa carmesim e das chamas furiosas. Como pode ter havido uma emboscada? Raiva e inquietação invadiram o coração de Carlos simultaneamente. Será que houve um vazamento de informações? Não, impossível. Ninguém poderia saber. Mas o que lhe restava de racionalidade e intuição no campo de batalha o levou a tomar uma decisão. Todas as tropas avancem. No entanto, assim que a vanguarda entrou no terreno aberto, avermelhada pela luz da fogueira. Bum! Estrondo. Bombas mágicas abafadas foram detonadas nas profundezas da terra, suas explosões rugindo como feras gigantes no cânion, trazendo consigo uma onda de choque colossal. Rachadura. Seguiram-se inúmeros sons de estilhaços e explosões, o ar foi completamente dilacerado e a onda de choque, como uma torrente invisível, instantaneamente despedaçou a armadura de vinhas e as escamas das bestas mágicas e da cavalaria com armaduras pesadas. Fragmentos de carne dilacerada e armaduras, carbonizados pela alta temperatura, eram arremessados de volta em direção à retaguarda do exército com um som sibilante na corrente de ar. Eles se espalharam sobre a neve, levantando colunas de névoa branca e um forte cheiro de queimado. Um gigante de gelo rugiu, inclinando-se para frente, tentando evitar as chamas, mas a explosão o empurrou como um deslizamento de terra, fazendo-o cambalear. As trepadeiras protetoras e o gelo rachavam e se desprendiam continuamente sob o impacto da alta temperatura, revelando a polpa rachada de cor cinza azulada por baixo. O sangue do gigante azul escuro foi expelido, jorrando da carne rachada como tinta fervente. Aterrissou na neve com um forte chiado, transformando-se instantaneamente em uma névoa branca e pungente. Aquele corpo colossal perdeu o equilíbrio na explosão e nas chamas, desabando com um estrondo. Várias toneladas de peso esmagaram as bestas mágicas e os cavaleiros que estavam atrás, como uma rocha caindo e causando o desabamento de um penhasco. As armaduras foram pulverizadas, os ossos estalaram freneticamente sob a imensa pressão, e o sangue escorreu em filetes sinuosos ao longo das trincheiras de neve, brilhando em vermelho à luz da fogueira. Do alto de seu ponto de vista privilegiado, Louis observava aquela cena infernal através da névoa carmesim que se adensava, com um leve sorriso nos lábios, sem nenhum traço de piedade nos olhos. É como se os portões do inferno tivessem se aberto, murmurou ele baixinho,
como se estivesse saboreando um banquete. Imediatamente depois, ele ergueu a mão bruscamente e ordenou: poder de fogo de longo alcance, suprimir. Zumbido, 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 zumbido. As balistas no terreno elevado emitiam um zumbido baixo e abafado de suas cordas, com seus braços de arco tremendo levemente ao recuarem. Projéteis grossos e longos, capazes de perfurar blindagem, deixando rastros de chamas intensas, desceram assobiando como uma chuva de meteoros rasgando um céu carmesim. A luz da fogueira projetava raios brancos incandescentes através da névoa carmesim, desaparecendo instantaneamente na formação inimiga. Bum! O primeiro projétil da bomba mágica perfurou a testa de uma besta mágica fortemente blindada, explodindo com chamas atrás de sua cabeça e espalhando fragmentos de ossos e sangue. Os projéteis seguintes choveram, alojando-se nas juntas das armaduras, perfurando os peitos e dizimando as fileiras inimigas. Bum! 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 Diversas bombas mágicas caíram em sucessão, suas ondas de choque fazendo o chão de neve ondular como um mar tempestuoso. Chamas e rochas estilhaçadas, misturadas com correntes de ar assobiando, atingiam as viseiras dos inimigos, causando uma dor aguda nos tímpanos. Os guerreiros que estavam no ponto de impacto foram lançados diretamente para o ar, aterrissando como restos carbonizados. As criaturas mágicas próximas foram arremessadas ao chão, seus corpos pesados girando no ar antes de caírem em um lamaçal de sangue e neve. Explosões, gritos e o som de metal se estilhaçando se misturavam, como uma sinfonia infernal ecoando pelo cânion, obliterando a cavalaria e as bestas mágicas que tentavam romper as chamas. Se tudo tivesse corrido conforme o plano de Louis, essas bestas mágicas fortemente blindadas teriam sido enterradas neste vale, consumidas pelas chamas e flechas de besta. No entanto, ocorreu uma reviravolta inesperada. A primeira besta mágica caída trouxe consigo uma mudança imprevista. Seu corpo enorme foi engolfado por um fogo violento, suas escamas e cipós carbonizados e desprendidos, e ele deveria ter permanecido imóvel na fumaça. Contudo, das feridas abertas, um conjunto de flores vermelhas bizarras desabrochou repentinamente, com chamas de textura semelhante à carne, escarlates e úmidas. No instante seguinte, as flores vermelhas explodiram, expelindo uma névoa vermelha densa. A névoa era tão densa que parecia sangue fervido, misturado com um aroma doce e em decomposição, e envolveu instantaneamente os soldados bárbaros ao redor. Um rugido dilacerante ecoou na névoa. Vários soldados bárbaros crivados de flechas e prestes a desmaiar, endireitaram-se subitamente. Seus músculos incharam como se estivessem inflados, seus vasos sanguíneos rastejaram como minhocas, e vinhas cresceram descontroladamente de suas feridas e costuras da armadura, enrolando-se em torno de seus corpos inteiros, transformando-se em uma segunda camada de armadura viva. O campo de batalha começou a crescer. Cada cadáver se tornava um ponto de semeadura, corpos carbonizados se abriam, desabrochando em flores vermelho sangue, e os centros das flores expeliam mais trepadeiras e névoa vermelha. Luz vermelha e névoa se entrelaçavam formando um dossel ondulante, transformando toda a entrada do vale em um abismo pulsante e vivo. Aqueles cavaleiros bárbaros, infectados pela névoa vermelha, não apenas se ergueram em meio às chamas furiosas, mas também pareciam estar imbuídos de uma espécie de poder frenético. As chamas dançavam em suas armaduras e vinhas, incapazes de consumi-las ou detê-los. Seus olhos eram fundos e flamejantes, sua respiração intercalada com grunhidos bestiais, e suas figuras se tornavam um borrão devido à velocidade. Começaram a escalar e a aproximar-se pelas brechas na linha de fogo e pelas sombras das paredes do vale, tendo como alvo preciso os arqueiros escondidos no terreno elevado. A luz das chamas, em vez disso, iluminou seus sorrisos. Do alto da colina, Louis, olhando através de seus binóculos, sentiu uma sensação arrepiante percorrer seu corpo, e não era por causa do vento e da neve. Não se tratava de um grupo de guerreiros, era uma matilha de feras predadoras alimentadas pela raiva e pela morte. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.